galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 200ª, 90ª, quarta edição do FGCast, talvez a última edição do FGCast. Mal Franco doente falando aqui. Nossa Senhora. Esse filme me traumatizou tanto que semana que vem eu cancelei a ida ao cinema para ver o filme novo da Jennifer Lawrence. Não aguento mais ver Lawrence na minha frente. Com a gente ele, o missionário do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina. Paradela, você não gosta da gente, Paradela? Eu gosto de vocês. Sim. Você tem alguma coisa contra a gente? Nenhuma. É pessoal? Você fez, não. Eu trouxe apenas um dos melhores filmes da história. E dizem que é falta de educação devolver presente, gente? É falta de educação devolver presente? Tá aqui, Paradela, viu? Uhum. Você aproveitou e assistiu, né? E o especialista culpado, Marcelo Paradela. Então é o seguinte, que Lawrence da Arábia, ele não foi FGCast porque ele venceu uma pá de Oscars. Ele não foi FGCast porque ele é um dos melhores filmes da história. Ele foi FGCast porque foi a minha vontade. E não, minha mãe não era um escorpião. Eu não entendi a parte do escorpião, mas a questão é a seguinte. Você não viu o filme, pô? Quando eu criei... eu posso ter psicado nessa hora. Quando eu criei... Quando eu tive a ideia infeliz da ditadura Filmes e Games, eu sabia do risco que eu tava correndo, tá? Eu sabia. Mas você foi longe demais, Marcelo. Não! Tem muita coisa pra vir ainda. Quantos Lawrence tem ainda aí na manga? Se você é novo aqui no canal Filmes e Games, a primeira coisa que você faz é se inscrever no canal. Por quê? A gente faz muito filme legal aqui na FGCast também, tá? Então, como esse. Se inscrevam, dê um tapa na sineta. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Além disso, se você quiser ajudar a gente a continuar comprando remédio para gripe, comprando pastilha para poder estar aqui, ó, doente, falando de Lawrence da Arábia com vocês, até sabe Deus que horas, você pode virar membro do canal Filmes e Games. Essa galera aqui na lateral com o nominho em verde é a galera que ajuda esse canal a continuar existindo. E se você é do MP3, avalie a gente no seu agregador favorito, tá? No Spotify a gente tinha 184 avaliações na semana passada. Eu cobrei, o pessoal botou mais 4, nós estamos 188. Rumo às 200 avaliações e queremos mais, muito mais. Então, vamos lá! Entra no YouTube, que nem o pessoal tem feito essa semana, o pessoal veio aqui falar, vindo MP3, deixa o like, mas avalia lá também. Oi. Mas ó, Mal, deixa que eu falo aqui, porque vou ajudar. Cara, a única coisa que vai ser legal é os superchats entrando. Puta, Richard, você já deixou esse programa, Superchat cara. Bonitinho. Ó, 5 doleta. Olha. 5 doleta pro Mal comprar um Benegripe. Obrigado, porra, velho. Obrigado. Olha, o último episódio que eu tava assim foi o 69, um dos mais divertidos. Nossa, aquele lá você tava morrendo. E hoje morrendo. nós vamos caminho inverso, vai ser um dos mais chatos da história. Vai ser bom, cara. Vai ser divertido. Então, antes, já dei os recados aqui, eu acho. Paradela, agora a gente vai falar tudo e mais um pouco de... Deus me perdoe. Lawrence da Arábia. Começando pelo nome em inglês, Leandro. Qual o nome de Lawrence da Arábia, por favor? Eu vou ler até aqui Isso. Do bagulho leia, aqui, leia da edição clássica. Lawrence da Arábia, não é isso? Na capa em inglês tá Lawrence of Arábia. Lawrence of Arábia. Of Arábia. Ganhei aqui um DVD, um Blu-ray, cara, do Paradela. Pelo amor de Deus, Paradela. Pelo amor de Deus. Bicho. Dá uma sinopse pra galera, pro bando de sortudos que está com a gente, que não faz ideia de que filme é esse. Dá uma sinopse aí pra botar todo mundo no mesmo... Para as pessoas que ainda não tiveram a infelicidade de assistir, que ainda não tiveram a felicidade de assistir. Quase bateu um sincerão aí. Quase bater, não. Eu ia falar que ainda estão infelizes por não terem assistido. Lawrence da Arábia conta a história de T. Lawrence, que ajudou os árabes na revolta árabe durante a Primeira Guerra Mundial. E basicamente é isso, é a ida dele à Arábia e ajudando na revolta árabe.
Ele ajudou a Arábia ou ele ajudou a revolta árabe? Vamos falar de história hoje Ele aqui? ajudou a revolta árabe, porque É, a Arábia tá depois, bem pra né? caramba hoje. É. Olha, o Ronaldão mandando um Porra, superchat aí. Ele é fã do canal e do trio. Nunca soube disso, mal. Obrigado, Ficou... Ronaldo. Você é Não, o Ronaldo, querido. você não foi. Ronaldo não foi no Ele cinema. não foi pro cinema com a ex. Pode, velho. Esse filme é de 1900 e bolinha. 69? 62. 62. Isso. Ano do primeiro título mundial do Santos, hein? Ó, um ano bom. Oi? Um ano bom. O mundo se equilibra. Título da Copa, né? Título da Também. Copa do Mundo. O mundo se equilibra. Coisas boas acontecem Ah e lá. coisas ruins acontecem. O André Ah lá, Pereira é ó. membro há 32 meses. Lê pra nós aí, por favor, Paradela. Boa noite, trio. Na disputa do ditadura, agora o Paradela disparou e, como na Fórmula 1, colocou uma volta de vantagem sobre Mal e Lê. Corram atrás. Uma volta de vantagem é porque eu e o Lê a gente parou, né? A gente falou, chega, saímos, bandeira vermelha. Saímos. Não, mas assim, você estava perguntando sobre a revolta árabe. Ele ajudou na revolta árabe. O problema é que outros interesses entraram no meio, né? O filme até mostra. Sempre, né? Sim. Bom, Paradela, ó, é hora do momento mais esperado desse daqui, onde vamos surpreender 0 pessoas para tirar o bode da sala, por favor. Vamos lá, o Ronaldo Pereira deixou um comentário. Pela primeira vez em meus 5 anos de FGCast, vou participar sem ter assistido o filme. Esse Até cara é tentei, abençoado, esse cara é abençoado. aluguei 3 vezes no Prime, mas o aluguel vencia 48 horas depois. É isso aí, eu levei uma semana contada para ver o filme. Muito bem, agora é o momento de tirar o bode da sala, Paradela. E como eu tô... Detonado. Eu preciso tomar fôlego pra botar pra fora aqui, tá? Com a minha voz gutural, tudo que eu tô sentindo. Eu queria que você falasse primeiro, Paradela. Por que esse filme é bom, Paradela? Assim, pra tentar manter a galera, assim, falando, porra, vale a pena. Por favor. Cara, eu tenho uma relação com esse filme do Lawrence da Arábia, que eu lembro quando eu era moleque, e tinha fita lá na locadora, né? E, pô, era filme duplo. Eu falei, puta, vou pegar esse filme, vai ser foda, porque filme duplo você vai levar um puta tempo assistindo. E eu sempre ficava, depois eu vejo. Eu lembro uma vez, passou na Globo, falei, depois eu vejo. E... Quando você era moleque, você entrava na locadora, você não ia no terror, você não ia na sessão da tarde, na aventura, nem na putaria. Você ia ir nesse... Eu ia em tudo, cara. Você ia nessa área da locadora. Também, eu os ia filmes tudo. de 60 e pouco, ele e tava olhava, tava assim, um monte de capinha, aquela em preto e branco, e de repente tinha isso no eu meio ia lá. ali. Você falou, vou alugar. Alugava Você James com Bond, 10 anos, velho. vou alugar cara esse dela filme. puxando a saia da mamãe, falando, mamãe, aluga Dr. Givago pra mim, por favor. Na verdade, quando eu fui nessa locadora, eu devia ter o quê? Uns 15 anos. Quando eu vi essa capinha. Que era outra locadora ali próxima de casa. A terceira locadora. Cara, eu com meus 15 anos, cara, mas eu nunca cheguei a alugar nada, mas nem próximo disso, cara. Então. Aí, eu acabei assistindo mais tarde, né? Com já um DVDzinho e tal. E, cara, foi paixão. Foi paixão. Ali eu surtei no filme. Com 15 anos? Assisti... Pelo amor de todas as criaturas vivas e mortas. Por quê? Porque é bom! É maravilhoso, é bem filmado, bem atuado, bem dirigido. Isso é cinema, porra! É isso que eu espero do filme. Um filme do cacete. Quer dizer, sabe? Você vê a vida de uma pessoa, você vê os erros da pessoa, não é só os acertos, os erros. Ele é um personagem cagado, né? E, cara, é sensacional. E quanto mais eu assisto, mais eu gosto desse filme. E vou te dizer, hoje, depois dessa última assistida, olha, ele superou todos os filmes do Kubrick, 2001, Iluminado, o Laranja Mecânica, deixou para trás Bons Companheiros, que eu nunca acreditava que eu ia falar. Cara, Lawrence da Arábia é melhor que Bons Companheiros, cara. Eu fiquei tão feliz vendo esse filme, bicho. Mal, a gente não pode gravar hoje. Não, o Paradela tá drogado. Lawrence da Arábia é melhor que os Bons Companheiros. Okay. Melhor que os Bons Companheiros. Okay. Melhor que todos do Tarantino. Cara, melhor que Templo da Perdição. A Vânia mandou. Boa noite, meninos. Bom filme. Gosto de história. Eu não sei se a história é real. Isso aí, Paradela? Você tem um pouco da história real, mas você dá uma, né? Você mexe um pouco pra fazer Não, mas existiu. Existiu. É baseado no livro dele, né? Ele escreveu 7 Pilares da Sabedoria, que é a história dele. Ele é um cara real. Isso daqui é... Seus personagens são reais, a maior parte. Né? Eu aceito qualquer coisa. O Sheriff Ali, que é uma junção de três pessoas que tinham ali na Arábia, né? Que encontraram com
Encontraram com o Lawrence durante esse tempo. Só que aí, pô, pegar 3 atores, então condensaram num personagem só. Mas o Aldo Abutai existiu, o Faisal existiu, né? E o próprio Lawrence. Tá. Bom, Paradela, eu pedi pra você falar por que você gosta do filme, você só falou que o filme é bom e começou a cagar que é melhor que Bons Companheiros. Cara, eu tô que falando, a o fotografia é Tarantino, ótima, as atuações são ótimas, a direção é ótima. Tá. É um filme que é tecnicamente impecável, não tem... Agora eu entendi. Você tá falando que o filme é bom tecnicamente. A imagem é linda. Tecnicamente. É o que você falou pra mim, ver numa TV grande, aquelas imagens bonitas, das montanhas, camelo andando, deserto, camelo andando, cara. praia com camelo andando, visualmente neve com camelo andando. Visualmente ele é lindo. 3 horas e 40 minutos de camelo andando tá para dela. ali. Se eu ver um camelo na minha frente, eu vou fazer que nem o Conan, vou dar uma muqueta no queixo do camelo, porque eu não aguento mais ver camelo. Tecnicamente é bonito, tá? Eu já vou começar a discorrer aqui, tá? Depois o Lê fala que eu não sei se... Beleza. Tecnicamente, o filme é bom, tá? Por quê? É um filme feito há muito tempo, que tem uma fotografia linda, os atores são bons atores, é um bando de nome de peso e tal. Mas, cara, não funciona hoje, não é um filme que funciona. E, cara, sabe o que era tecnicamente perfeito? Pedra polida. O Homem da Caverna inventou a pedra polida, ele ganhava o Nobel, porque aquilo era genial. Mas era em outra época. Filme, hoje a gente tem gato. O filme é genial até hoje. E não põe é, no chinelo. Não é. Olha, põe no chinelo qualquer coisa aí. A gente bateu o recorde. 2001 é divertidíssimo perto desse filme. Eu fiquei tão entediado assistindo, mas quem tão é Ultimato na fila do pão, perto do Lawrence da Arábia? Meu Deus. E ó, deixa eu dizer, o Filmes e Games, tá? Eu quero fazer um pequeno disclaimer aqui, tá? Não leva pro lado pessoal, mas eu odeio esse filme. O Filmes e Games surgiu com a ideia da gente ser diferente, né? Da gente falar com coração. Aqui é coração na planilha de Excel, a frase cunhada pelo Leandro Vanetti. Coração na planilha do Excel. Tem um monte de canal aí, muitos já foram, muitos tentaram e pereceram no caminho, de pessoas que apenas servem como uma caixa de ressonância para os Rubens Evald Filho da vida. Eu quero ser crítico de cinema, não posso, então eu vou fazer um canal do YouTube e vou apenas elogiar o que todos elogiam. O que acontece com Adeus Minha Concubina, Lawrence da Arábia, são filmes que os críticos chatos... Adeus Minha Concubina é um saco, mas Lawrence da Arábia é lindo, viu? Lawrence da Arábia é chato para dela, é muito chato. É lindo, Se você vê camelo andando, é lindo o camelo andando, mas depois que você vê 3 horas de camelo andando, você fala, caralho, pra que você tá errado, mal. Mais uma vez você tá errado. Ó, se a Melina tivesse aqui, a nossa querida Melina, tá? Um beijo, Mel. Ela resumiria numa frase assim, vai dar o cu pro camelo. Que é isso que ela ia falar, eu tenho certeza que a Mel ia falar isso, porque ela ia concordar comigo. Filme chato pra cacete. Mas é lindo, O Omar Sharif é um puta de um ator? Talvez seja, mas na época só tinha ele também, então os caras se destacam. Não é, mal. Você tá errado de novo. Mas o filme é um... Cara, não tem uma mulher no filme inteiro, mas nem não tem, sabe nem na por que recepção, não tem? Porque é um filme misógino do caralho. Nem na recepção da mulher servindo um cafezinho, nada. Na verdade é o inverso. Depois eu só falar isso aí a gente passa por ler, né? Ainda tem umas coisas pra tirar do peito aqui. Mas quando o David Lean fez A Ponte do Rio Kwai, o produtor, né, o Sam Spiegel, ele obrigou o David Lean a botar um momento de romance com um dos personagens ali no filme, e o David Lean fala, cara, não faz o menor sentido, porque se eu ponho esse romance no filme, não tem sentido porque o cara vai voltar pro meio da batalha, né? Porque o cara tinha fugido e tal, e tinha que voltar pro lugar para resgatar. Então, o David Lean ficou puto com colocar. Então, ele meio que de propósito falou, olha, não tem, né, nenhum personagem feminino, porque também, né, no meio dentro daquele conceito... Arábia, você vê os vídeos do povo se rebelando, só tem homens. As mulheres estão onde? Presas em casa, acorrentadas. Então, o que ele faz? Peraí, tem um superchat aqui, André Pereira. Mal, esse filme serve de inspiração pro Spielberg. Legal. É aquilo que eu tô falando pra você. Sei lá, uma foice é uma coisa legal. Ela serve de inspiração para um trator. Aí você tem uma fazenda. Você vai usar a foice ou você vai usar o trator? A foice era legal em 1950. Hoje tem trator. Vamos usar o trator. Porra. Não é porque serve de inspiração historicamente importando que o filme deixa de ser chato. O filme é chato pra
Aí, Caralho. mas só pra complementar a história, mas a gente tá falando de feminino. O filme, ele é notório porque ele tem. O filme é editado por uma editora, né? A NV Coates, que era uma das primeiras, né? A ser uma editora dentro de um nicho que é dominado por homem, né? NV Coates, que acabou ganhando o Oscar e trabalhou, sabe? O último filme dela, né? Ela faleceu recentemente. Foi em 2015. Ela E editou não uma fez o trabalho caralhada. direito, né? Ela não fez o Procurou- trabalho direito. Porque esse ganhou o Oscar, Esse filme né? ficava com 1h45, ó. O último Tava filme dela, ótimo. o último filme dela foi os 50 Tons de Cinza, cara. Ai, meu Deus. Bom, eu só quero dizer que perto desse filme, 2001 é excelente, tá? O pior filme que a gente já tinha falado aqui era unânime, que era Vingança dos Nerds. Vingança dos Nerds é ruim, mas tem momentos. Esse filme não tem momentos. Eu esperei momentos Esse e não filme teve é momento nenhum. maravilhoso, bicho. Pior filme já falado em... Estamos batendo 300 episódios e cada vez eu me surpreendo que a gente consegue chegar num filme. Agora, Leandro, por favor. Você gostou do filme, Leandro? Amigos, eu gosto de Green Dog do Mega Drive e sei que muita gente não gosta. Eu gosto de Fantasia do Mega Drive e eu sei que muita gente não gosta. Eu gosto de Comboio do Terror Você comboio do e eu sei que a gente não gosta. Driving da Morte e tem gente que não gosta. Eu entendo que algumas pessoas têm gostos peculiares. Eu entendo que esse filme, na época, ele foi um filme bom, diferente, até porque, vamos dizer lá em 60 ou nos anos 70, era difícil se filmar na rua. Imagina num deserto, Foi lá, né, cara? tá? Isso aí eu entendo. Tecnicamente é um feito. Tecnicamente Hoje, qualquer cara que pega R$300, compra um drone, faz filmagens em HD magníficas. Só não tentem filmar o Titanic, porque pode gastar muito. Filmar o Titanic vai dar ruim. Não. Mas, assim, eu entendo que para aquela época, esse filme, ele teve essa parte da imagem bonita. Eu vi as imagens e bonita. Mas é o seguinte, cara, eu entendi a história. A história eu entendi. Não dormi. Eu vi numa porrada só. Herói, guerreiro. Eu entendi. Tava na balinha, né, Leandro? Você tava na totalmente balinha. No rebite. Na Valda, tava na Valda, pastilha É. Valda. Ó o rebite do Lê, Extra. Valda. O rebite do Lê é pastilha Valda, cara. Eu entendi totalmente a história. Eu só não entendi o porquê, motivos, ou se de repente os caras falaram, nós pegamos muita grana dos produtores, muito filme, e, cara, vamos ter que gastar um pouco mais aqui para o pessoal, para as contas fechar. Foi mais Então, vamos Camelândia, filmar mais né? uma coisa. Camelândia? Foi Eu o não inverso, entendi viu, Lê? o porquê esticada da história. Assim, entendo que de filmes O Senhor dos Anéis tem aquelas versões do diretor de 4h30 que mostra alguns pontos ali do livro que é só o pessoal que lê O Senhor dos Anéis vai achar, vai identificar ou vai achar graça, porque é o fanservice. Mas nesse caso desse filme, eu acho que ele poderia ser um filme muito mais acessível ao público em geral, porque eu acho que Não é pro público. não é pro... mas se ele fosse alguma coisa de 1h30, você entendeu? Eu acho que eles conseguem passar exatamente a mesma emoção e sensação que o filme quis passar em 4 horas, só que por ser muito longo, acaba cansando, que nem esse meu comentário, acaba cansando. Deixa eu só ler aqui. O Gustavo Domingos mandou uma mensagem de membro. O Mal falou que 2001 é melhor que esse. Viu errado, Mal. 2001 é uma merda. Ok, ainda assim. Não, eu achei 2001 divertido, não. Eu achei interessante, Lawrence. eu tava curioso, tá? Lawrence assisti pela primeira vez ontem e é ótimo. Não consigo concordar com o seu comentário, Gustavo. Não consigo. Olha, Mas uma só coisa... pra fechar, Tá. eu não odiei o filme. Eu entendi totalmente o filme, só que assim, Mas cansou. cansou e eu com certeza falei, não é pra mim, não vou ver de novo. Agradeço ao Paradela pelo presente, não devolvo o presente, que é pra educação, tá? Passa pra Mas vai ficar aqui, cara. Não é um filme que eu falaria Quando eu vier fazer... por que ver outra vez esse filme. Quando eu vier fazer gravação aí leva, depois que você termina... vai Não, emprestar. senta aí e Pessoal, fica assistindo à noite. A gente não devolve presente, mas eu vou dizer que eu vou te emprestar para todo sempre. Eu tenho uma boa notícia pra vocês, tá? A boa notícia é a seguinte. O Paradela só vai ser editado de novo daqui a 15 edições do FGCast. Essa é a boa notícia. E eu entendo, tá, Paradela? Eu entendo que você é um estudioso
da história do cinema. Você gosta, não é só de Mal, vou sentar, vou ver um filme só uma vou me coisa, Mal, divertir. você fez uma crítica ao Paradela, Mal, mas assim, eu não odeio o filme nem nada, não é pra mim, eu assisti, mas não é pra mim, não gostei, assim, não achei, sabe? Mas eu vou falar uma coisa, você fez uma crítica ao Paradela dizendo que ele tentou puxar, porque tem muita gente no YouTube, os outros podcasts que faz não que... falei isso. O Eu vou falar Paradela... Não, não falou pra... Eu entendi que não foi pra mim, eu entendi que Não não foi foi para pra mim. dela, eu mas falei dos canais o Paradela... parecidos. Sim, mas o Paradela a gente conhece ele, a gente é amigo do Exato, Paradela há exato. exatamente 11 anos. É aí que eu quero Esse chegar. filme É aí que eu quero chegar. é a cara do Paradela, infelizmente. É. Então, a cada 15 FGCast, que o Paradela volta, é isso? Segura, Ó, meu bem. Segura, Eu quero meu dizer o bem. seguinte, Mas- eu entendo que o Paradela é um estudioso de cinema e ele não é aquele cara que fala assim, eu quero sentar e me divertir, tá? Às Eu vezes imagino. também tem Não, momentos. o pior é o seguinte. Mas o que o Eu Paradela quer imagino trazer... o Paradela, filme... os olhinhos dele vibrando com estrelinha, ele vem desse filme. Eu imagino. Sim, sim. Eu tava me divertindo imagino. vendo o Por filme. quê? Da mesma Porque forma ele enxerga que eu vendo o que a gente não um enxerga. caminhão com a máscara do Como Terror, andando sozinho, me divertindo, Isso. o Paradela vem desse Da mesma filme. forma que eu vejo as minhas trecheiras e me divirto. Por quê? O Paradela vê a importância do filme na história. Ele gosta. Agora, eu dizer que o gosto. filme... Eu também não. vi, eu também sei a importância. Dizer Eu que gosto o filme, desse filme. isso não Esse é diversão, filme- Paradela. Isso não é Esse diversão. filme tá no meu top 20, cara. Não, esse tudo filme- bem. Pelos seus motivos. Não pelo motivo não é da importância, ele entretenimento. gosta. Esse filme me gosta. diverte, cara. Esse filme não é Mal, entretenimento, Paradela. Ainda Não bem é. que a gente não conheceu o Paradela quando a gente tinha 15 anos. Senão a gente ia fazer muito bullying, cara, com ele. E mais, cara. Esse Não, filme. velho. A gente vai falar de dinheiro desse filme. A gente O vai legal ver que do esse Filmes filme e foi Games é entretenimento. a pluralidade de opiniões. Eu acho isso tudo válido. Tudo isso é válido. Você pode falar o que você quiser da importância do filme, tá tecnicamente perfeito. Agora, Que esse filme falar foi que é dinheiro, divertido, Paradela. o caralho que é divertido. Não é divertido Que nem a esse pau, filme assim. foi Pra dinheiro, mim foi, eu ué. entendo. Eu entendo. Tem aquele teatro que bateu recorde aqui, acho que como que era? Que ficou não sei quantos anos aqui, Irmãs VAP, alguma coisa assim. O Mistério de Irma Vap, com o nem Latovaca. Ficou 20 anos e foi a peça mais rentável, não sei o quê. Sim. Não quer dizer que eu vou ver que é o meu gosto, não sei o quê. Uhum. Eu entendo que deve ter dado dinheiro, mas... Que a graça da peça era que eram só os dois que faziam e eles ficavam trocando de figurino toda Sim, hora. sim, Então tinha todo sim. um lance lá de. Mas não é pegada, mas deu dinheiro. Mas é que nem Deu o dinheiro. Velozes e Furiosos. Deu dinheiro não quer dizer que... Quem foi isso aí? Alguém tá Barulho com... aqui em casa. Ó, eu quero dizer que... Foi aí? Eu achei que era aqui. Foi. Eu estou em angústia e sofrimento físico e psicológico nesse momento, Físico e tá? Porque eu tô psicológico, doente tá. e sofrendo aqui. Mas tudo bem. Mas uma coisa que eu ia dizer, Lê, primeiro, esse filme é um filme que me diverte, tá? É um filme que me Eu diverte. acredito. Eu vendo, eu tava Eu assim, imagino. puta, que maneiro. Agora, você tinha E falado um lá. detalhe, Pardé, você já Olha lá o camelo conhecendo o andando, filme... olha lá o camelo tá andando. Você já conhecendo o filme, Olha lá de novo. você já o camelo sabendo andando. já o que vai vir, Olha, você o já camelo. tava... Eu Você repetindo já se diverte. fala, cara. Eu repeti não. as falas, bicho. Agora o camelo tá correndo, o Eu camelo tava tá na correndo pegada, agora. cara. Eu tava na pegada que eu tava quando eu assisto um Caçadores, quando eu assisto Guerra nas Estrelas, eu repito a fala. Eu assisti o filme e foi tudo novo, primeira vez. Ou seja, a expectativa E do última. que tá pra vir, E do última. que tá pra vir, me fez segurar pra esperar assim. Pô, deixa eu ver. Sim. Tudo bem, teve os acontecimentos das guerras, não sei o quê, as decisões que ele fez inteligente, mas mesmo assim eu falei, cara, mas pra que tanto? Ô, Mal Monteiro. Sabe? Tantos sentadas, Vê aí, olhares, por favor. deitadas, os caras falando. Ó, o Mal Monteiro. Enquanto a multidão grita quando os Vingadores enfrentam o Thanos, o Paradela tá gritando quando o Camelo dá uma volta no deserto. Eu tô mesmo, cara. Pior que eu tava. Camelo. O resgate dele lá do cara. Mas assim, você tava falando, talvez o filme não era feito também como entretenimento. Só que na época em que ele foi feito, era uma época em que se estava fazendo muitos épicos, né? Então, por exemplo, 3 anos antes você teve o Ben-Hur. Deu pra ver que tentaram. Claro, tentaram. Tudo na mesma. Tem ator do Ben-Hur ali, né? Até porque você vê, antigamente, esse tipo de atuação, esse tipo de filmagem, esse filme, você vê que eles tentam pegar muito um ator, as atuações, as caras e bocas. Sim. Várias Você horas pega a vê o reação Lawrence, dos você vê caras. o Lawrence sentado, só olhando pro outro cara, assim, do jeito, não sei o quê. Aí você fala, porra, cara, mas hoje em dia, cara, uma atuação porque a não precisa ideia do ser tanto
que visual. a ideia do filme é Considero. ser reflexivo. Coisa que Hollywood hoje em dia não faz muito mesmo. Realmente, a Hollywood hoje em dia faz Isso poucos que eu filmes. odeio é a direção Quem TikTok. faz, por exemplo, é o Scorsese. O Scorsese faz isso no Então silêncio. é por isso que não Fez funcionou isso pra no mim. irlandês. A minha TV tem tela antirreflexiva para dela. Pronto. Saque. O Ben-Hur, eu acho que ele é muito mais agitado que esse. Ele tem um conceito de aventura. Não dá ideia. Eu não vou Não, mas ele tem um... Não, o Ben-Hur tá no meu backlog aqui, mas não, calma. 15 vem isso. Sabe o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer uma campanha para os membros escolherem alguns filmes para vetar. Não é escolher um filme pra ser FGCast, é escolher O André Pereira... É FGCast. Calma aí. Não, sabe por quê? Porque se eu tive que fazer de Rambo 2... meu filho, vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Eu quero parar para ler superchat, que é o que me segura nesse podcast hoje. O André Pereira. E eu quero valorizar o superchat hoje. Tem que valorizar, André Pereira, né? 2,50. Eu também repeti várias falas para delas. Eu não vejo assim tão importante, as falas tão marcantes. Até porque é um dos melhores roteiros, cara, que tem, cara. Tem diálogos marcantes ali, assim, são foda, cara. Eu repeti várias falas nesse filme. A minha mulher passava na sala e falava: tá dormindo, Maurício? Desculpa, dormi. Falei isso várias vezes durante o filme. Muito bem, podemos falar de premiação, porque filme bom tem premiação. Tem premiação. E esse filme, limpou o chão com Oscar, tá? Vamos lá, primeiro eu quero falar das notas dos agregadores. IMDb 8,3, puta que eu pariu. Ele tá na 96ª posição do top rated. Só uma dúvida para dela. Essas notas todas, elas são atualizadas, ou seja, elas podem aumentar e diminuir ao cair durante os vários anos que passando. Isso. A nossa nota eu quero registrar que a nossa nota era 4,7, mudou para 4,8 no agregador verdinho. Mas o negócio é o seguinte. Por que tem essa distorção? Isso aqui é uma distorção. MDB 8,3, Letterboxd 4,3, Rotten Tomatoes 94% dos críticos. Mas esse é dos críticos. Dos críticos tem a distorção. Dos críticos e 93% do público. Não, eu quero dizer que a distorção é a seguinte. Por que esse filme tem notas tão altas? Porque é de nicho. São os paradelas que assistem isso. O povo não assiste lá. O povo que usa essa... Não ganhou o prêmio MTV, né, mano? Não ganhou o prêmio MTV. Ele não vai assistir esse filme e depois entrar lá e falar não gostei. 302 mil pessoas. Não, a gente 302 mil paradelas votando no... A gente fareja a paradela. Só quem vota nesse filme é a galera que gosta desse tipo de coisa, entendeu? Os historiadores, é a galera que usa o IMDb, que usa o Letterboxd. Os tênis verdes da vida e as pessoas que gostam desse tipo de coisa. Eu e o Lê, a gente trabalha com cinema, né? A gente tá recebendo pra estar aqui. Mas a gente, de longe, a gente já sabia, esse filme não é pra mim, então não vou nem assistir. Então a gente não vai entrar no MDB e dar nota baixa. Eu não vou lá, eu não vou entrar lá e dar 0. Simplesmente eu não vou opinar, entendeu? Essa aqui é o recorte da sociedade. É um recorte. O nosso tipo de público, Mal, a gente não, nem dependendo do filme, a gente vai entrar e a gente não tem nem o cadastro do MDB para dar nota. Não, eu até tenho, porque para dar nota no IMDb e no Rotten Tomatoes, a parte do Letterboxd, tudo você precisa ser cadastrado, né? Aí, sim. Muito bem, agora sim, eu quero falar de uma premiação Oscar. chamada Academy Awards, tá? Esse filme tem uma porrada de Oscars. Eu vou falar aqui depois se você quiser comentar, tá? Melhor filme, ok. Melhor filme. Melhor diretor, David Lean. Cinematografia, esse eu vejo, né? Que Fotografia. Tá, que o filme é bonito mesmo, tá? Direção de arte, decoração de set, tudo bem, lindo. Som, tudo bem, 1969. Cena de batalha, negócio descarrilhando e tal. Edição não dá pra mim. A edição o filme ficou grande demais, tá? Avisa a Anne que ela errou. E melhor música, tá? Além disso... Que é o Maurice Jarre, o pai do Jean-Michel Jarre, né? Jean-Michel é bom. Além disso, ele foi indicado... O Peter O'Toole foi indicado a melhor ator e não levou. O Omar Sharif foi indicado a melhor ator coadjuvante e não levou. É isso que eu tenho aqui para dela. E o filme também foi indicado a roteiro e não levou. E tem uma curiosidade, porque o filme, durante muito tempo, foi indicado só o Robert Bolt, que era acreditado como roteirista original do filme. Mas, na verdade, quem escreveu foi o Robert Bolt.
E o Michael Wilson que já tinha escrito também o do Ponte do Rio Kwai. Só que os dois filmes, ele nunca foi creditado porque ele estava na lista negra. Ele só foi, o prêmio foi agraciado a ele póstumamente, porque aí depois reviram, tá? O cara estava na lista negra, então, enfim. E eu quero falar pra você, tá, Paradela? Eu quero falar pra você. O Santos Dumont, Santos ele Dumont. criou 14 bis. O brasileiro Santos Dumont. Certo. Porra, dá todos os prêmios pra ele. Todos os prêmios. Certo. Aí você vai no aeroporto hoje e você tem um Boeing e um 14 bis. Você vai voar de quê, Paradela? Analogia do 14 Analogia bis. do Paradela, Mar. responde a minha pergunta. Você vai voar de quê, Paradela? Boeing ou 14 bis, que é inovador? Eu queria voar daquele balão da Gutierrez, legal pra caralho. Porque o Boeing me oferece a oportunidade de eu mexer ali no Netflix e eu encontro lá nesse da Arábia pra ver durante o voo. Olha que maravilha. É bom, eu também tenho Voando dificuldade de dormir no manual, avião. Arábia. Eu também tenho dificuldade de dormir no avião, Paradela. Pra eu ficar ligado, pra eu ficar de bala, repetindo as falas. Bom, Globo de Ouro, posso falar de Globo de Ouro? Ah, fala. Também mordeu bastante, ó. Melhor Também. filme. Aí sim, melhor ator coadjuvante pro Omar Sharif. Venceu, né? Melhor diretor. Melhor cinematografia, isso aí é barbada. O mais promissor, Omar Sharif, hein? Chegando, começando, o jovem Omar porque Sharif, ele era um ator já de prestígio no Egito, mas esse foi o primeiro filme no ocidente dele, né? E o Peter O'Toole também ganhou de revelação nesse filme. Os dois, né? Eles empataram ali, porque é tipo o segundo ou terceiro filme do Peter O'Toole, e é o primeiro filme de grande, né? De realmente um grande filme. Os outros eram filmes pequenos, então eram os dois ali entrando, né? Dentro Eu queria que você comentasse só uma coisa pra gente, só pra gente ter uma ideia aqui, tá, Paradela? Só pra gente se ambientar. Quais eram os indicados ao Oscar de melhor filme de melhor nesse filme? ano? Quem esse Deixa filme ganhou? deixa eu só pegar a minha cola, tudo bem? Por favor. Só me deixa vir aqui a cola. Best... Esse DVD que o Padre me deu é duplo. Mas o primeiro filme é o filme e depois são mais 5 horas de extras. O extra é alguém falando assim, acorda! Você acha que vai haver mais acorda! 5 horas de extra? Cara, tem uma entrevista com o Spielberg nesse daí que, puta, é do cacete. Os outros concorrentes, O Vendedor de Ilusões, tá? O Sol é para Todos, que é um filmão com o Gregory Peck, que é que ele é o advogado, que ele cuida das crianças, filmão, tá? O Mais Longo dos Dias, que eu vi, um bom filme sobre o dia D, mas... Ok. Eu acho que é tão longo quanto ou mais do que o Lawrence da Arábia, tá? E o Grande Motim, que eu achei um saco, cara, com o Marlon Brando. Eu achei esse filme um porre. Tá vendo? Eu vejo filme velho assim, Sol é para Todos, eu acho que esse filme é bom. Nunca vi nenhum desses. Talvez você vai gostar mais do Sol é para Todos. Mas é um drama, você sabe que você vai ver um drama do cara que tem a ver com racismo, e o cara cuidando dos filhos. Talvez você vai gostar mais desse. Esse filme devia chamar A História Sem Fim. Esse devia ser a verdadeira História Sem Fim. Muito bem, Paradela. Eu só tenho premiação de Oscar e Globo de Ouro, porque não tem MTV, não tem Saturn Awards. Onde já se viu, não tem MTV, cara. Não tinha MTV na época, né? Teen Choice Awards para os nossos avós irem lá votar. Não tinha. Gente, vamos lá então, para a gente não demorar muito. Fez dinheiro? Conta pra nós, por favor. O filme custou que pra época, né, foi um absurdo, 15 milhões de dólares. Pra época isso foi, tipo, o filme custa 300 milhões, entendeu? Só que o filme rendeu no mundo todo 70 milhões, então, sabe, quase 5 vezes o valor. Então tá de ó. Pra época era uma maravilha, uma aberração. Só que o Lê tava falando, eu acho que os caras pegaram dinheiro a mais e tiveram que compensar. Foi o inverso, cara. Eles atrasaram tudo, o filme foi custando cada vez mais caro, porque a ideia, né, é o mesmo princípio da ideia do Spielberg de filmar tubarão no mar. Vamos filmar no deserto. Então você leva... Botar as câmeras pra sujar tudo, não sei o que. Primeiro, entra areia, aí você tem que livar, tipo, é um saco. Mas pensa nisso. Ele foi lá onde rolou. Tanto que eles encontraram as locomotivas que descarrilharam, que o Lawrence explodiu. Estavam lá jogadas lá no deserto ainda. Então, assim, eles foram... Imagina você levar no meio daquela longura... A dificuldade é totalmente... uma equipe de cinema.
Sim, Porque com assim, certeza. e se passa a noite Era onde? loucura. Na época, Você os passa a caras noite falavam, era onde? loucura. Então Sim. você tem que ir todo dia, ir pra locação, pra depois voltar. Pra ir no outro dia. Dormir no deserto, dormir no deserto. Cara, o Lawrence, o Peter Toll falou, tem uma cena minha que eu começo a descer a escada, aí corta, eu tô embaixo. Eu filmei a primeira parte que eu começo a descer a escada num ano, e um ano depois eu filmei o final dela, cara. A dificuldade E o produtor filmagem, arrancando os Paradela. cabelos, né? A dificuldade da filmagem, eu imagino. Tanto que imagino que esse foi um filme que eu falei pra você. Esse, na minha cabeça, é um filme feito pra papar Oscar, pra ganhar prêmios. Você entendeu? É o que virou filme... Oscar bait, né, cara? Ok. Vamos fazer lá a checklist de filmes que a gente precisa montar. Como montar um filme pra ganhar Oscar? Esse aqui seguiu regra por regra. Você entendeu? Na verdade, acho que ele setou mais ou menos as regras, né? Porque aí todo mundo vai na cola, né? Também. Agora, eu vi o filme do jeito que o Paradela indicou. Tela grande, 4K, tá? E o chroma key... Era lindo, eles estavam no deserto mesmo, mas aquelas na sala de reunião, cheio de obra de arte atrás e tal... Você via o recorte dos caras em 4K. Pô, mas é um filme de 69 eu vi numa... Mas a cena dos caras na sala de reunião... É estranho você falar isso, porque a cena dos caras na sala de reunião, eles gravaram na Espanha, nos palácios mouriscos que tem lá. Eu sei, mas algumas então, foram... estranho. Dá pra ver bem o corte. Isso eu nem reparei. Não sei. Mas vamos falar então de quem fez essa obra, tá? Porque realmente é um feito. Isso não torna o filme bom, mas foi um feito. Começando, é claro, pelo diretor do filme. E aqui eu quero informar vocês que o Davi Encosta, David Lean, Davi Encosta. O Davi recostado. Davi Encosta, ele é falecido, gente. Ele morreu. Aliás, todo mundo que a gente vai falar hoje é falecido. Ele morreu né, aos 83 anos. O que ele fez antes de morrer, Paradela? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, eu já fiz aqui uma colinha para ser rápido, pra gente não perder tanto tempo. Boa. Tá? O David Lean, ele foi... Vamos começar com as premiações já de cara, que aí a gente já fala os filmes, né? Ele foi indicado pro Oscar como diretor e roteirista do Desencanto, que é um filme lá dos anos 40, eu assisti, e eu achei... Isso que você fala... Isso? Não era Pixar, Desencanto? Não, e isso que você falou do Lawrence da Arábia, eu achei o Desencanto chato. Todo mundo elogia, os caras, não, mas tem... Eu achei um filme tão chato, cara, mas enfim. Desencanto, tá? Ele foi indicado como diretor e roteirista depois também pelo Grandes Esperanças, que é uma adaptação do livro do Charles Dickens, que começa ali a parceria dele com o Alec Guinness, tá? Ele foi indicado depois por um drama como diretor apenas pelo Quando o Coração Floresce. Aí ele vence o Oscar como diretor, pelo Ponte do Rio Kwai e pelo Lawrence da Arábia. Aí depois ele ainda acaba sendo indicado como diretor pelo Doutor Zhivago, e em 84 ele ainda é indicado como diretor, roteirista e editor no Passagem para a Índia. Só para finalizar... Você falou um monte de filme que eu garanto que tem importância histórica. Mas eu acho assim... vontade zero de assistir-los. Ponte do Rio Kwai e Doutor Zhivago são filmaços, mas o resto, o Desencanto, cara... Eu tenho curiosidade de ver o Passagem para a Índia, que eu ainda não vi. Mas, sabe, o resto é meio pesão atrás. Outros filmes, assim, de importância, só o Oliver Twist, que é outra adaptação do Charles Dickens, o Alec Guinness faz o Fagin, né, que é o personagem marcante do livro, e A Filha de Ryan, nos anos 70, que é um negócio sobre a guerra irlandesa, tal, já não é um filme tão legal, mas é assistível, é bacaninha, mas... Meu ok. Deus. Ok, eu tô Fechamos com o David Lean. Eu tô com o palpite que ele só volta aqui em alguma ditadura do Paradela pra falar da Provavelmente. E olhe lá. Não. Agora eu quero falar do nosso querido Lawrence, o Peter O'Toole. Peter O'Toole. Quero informá-los que infelizmente ele pereceu. Ele é um cadáver. Tá? Morreu aos 81 anos em 2013. E eu nunca vi esse cara em lugar nenhum, Paradela. Duvido você me convencer. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro vamos falar das indicações dele, né? Ele foi indicado como ator pelo Lawrence, logo num dos primeiros filmes que ele vem, indicado ao Oscar. Ele acaba sendo indicado novamente por Beckett, o favorito do rei, O Leão no Inverno, Adeus, Mr. Chips, A Classe Governante, que é uma comédia que ele faz um herdeiro de um nobre Quando o Paradela citar o filme, você comenta se você gostou ou não, tá? Se é bom ou não, por favor. Comenta aí. Um herdeiro de um conde, uma coisa assim, só que eu tenho um problema, né? Ele é pirado, ele acha que é Jesus. E aí os caras tentam matar ele para os caras pegar a grana dele, enfim. Ele tá também foi indicado pelo Substituto e indicado por um cara muito baratinado. Superchat do Léo. Calma aí, quem está divertido? Leonardo Barbosa. Paradela, Placar do Ditadura. Paradela, um filmaço
e um filme bom. Leandro, um filme bom e um filme merda. Mal, um filme bom e um filme merda. Ok, em primeiro lugar, muito Eu obrigado não pelo acho os filmes que o superchat, Mal Léo. Eu não acho os filmes que o Mal escolheu filme Não. merda. Eu não tô puxando o Faltou- saco, sabe? Faltou só ele colocar assim, placar da ditadura na opinião exclusiva do Leonardo Barbosa Martins. Aí tudo bem. Eu acho que isso já tá subentendido, né? Foi ele que escreveu. Mas vamos lá. Meu Deus. Continuando, depois de um cara muito baratinado, em 2003 ele recebeu um Oscar honorário. E ele não queria receber, porque ele falou, porra, vocês estão dizendo que eu não tenho mais bala na agulha, que eu nunca vou conseguir fazer nenhuma atuação, que eu já tô velho, que eu tô pra morrer. Aí morreu. veio, o pessoal, não, deixa disso, não é bem assim, tá. Ele acabou topando, recebeu. 4 anos depois ele consegue ser indicado mais uma vez por Vênus. Então, assim, ele provou que tava certo. Tirando esses filmes que ele foi indicado, os filmes de renome dele. O Que é a Gatinha, que tem a música tema lá do Tom Jones, aquela What's New, Pussycat? Uou, uou, tá. O Homem de La Não Mancha. reconheci a música, por favor. What's New, Pussycat? Uou, uou, What's New, Pussycat? Uou. Eu só lembro desse início da música. Não peguei. Aí o Homem de La Mancha, que tem também é um musical, né? Que aí ele faz o Don Quixote, que tem o Sonho Impossível. Viver, mais um sonho impossível. Então, aí ele estava, meu amigo, em verdadeiro Calbi Peixoto hoje aqui, tá sensacional. Ele estava em Calígula, meu irmão. Esse Calígula. Pelos motivos errados. Paradela, sabe o que me incomodou um pouco nele, nesse filme? No início. A maquiagem excessiva nele. Aí acho que. Lápis você tá de falando da ouro. cara ou o cabelo? Lápis de ouro. Sim, mas. O olho, acredito que o olho seja azul mesmo, mas O olho azul. Super. muita massa, muito laranjão, assim. Os outros, tudo bem que são os mais velhos. Os árabes, os árabes lá, não sei o quê. Os árabes usam muito, né? Não tem, mas achei a maquiagem dele muito excessiva, comparada com os próprios soldados e coronéis que também estavam junto com ele. Você vê que a maior parte dos caras a ideia é assim, destacar muito ele. Então, na maquiagem. Os próprios caras com quem ele contracena são caras muito mais velhos, né? Então, e era uma tendência dos atores mais jovens da época que tinha passar a máscara para realçar o olho e tal. Tinha um negócio. O olho até imagina que seja aquele azulzão. Até hoje, se você for ver. O olho azul parece aquele. Sabe aquele que você fala assim, colorido artificialmente? Mas não era, o olho dele é colorizado. Ó, de nós três aqui, eu sou o que tem mais cara de árabe, tá? Olhando pra mim, eu tenho mais cara de árabe que você. Se a gente fosse gravar no deserto, o Paradela com essa pelinha rosada dele, nossa, os caras iam ter que camarão, bicho. Meter laranja, cara. Meter laranja no cara. Ficou muito destacado, assim, cara. Muito diferente dos outros humanos. Não, você vê que quando ele mostra a parte assim que ele abre a camisa, aqui tá branco, né? E a cara dele tudo amarelada, tudo ele laranja. Abre a camisa não, o cara abre a camisa dele e fala, oi. Oi. Aí. Depois a gente fala disso. Mas, além do Calígula, ele teve Supergirl, aquela bomba. Clube Paraíso, um filme bosta de comédia com Robin Williams. Último Imperador, né, que venceu o Oscar. Rei por Acaso, vocês assistiram? Com o John Goodman? Que morre toda a família real britânica e o único herdeiro que tem sobrando é um americano no meio do meio oeste, que é o John Goodman. Ele é treinado para assumir a monarquia britânica. E o Peter O'Toole é o mordomo que ensina ele. Aí ele tava no filme Troia com o Brad Pitt, né? Ele faz o rei de Troia. Stardust, aquele filme que a gente viu, lembra? Que é Michelle Pfeiffer, que ele faz o rei. E o último, assim, que ele faz a voz no Ratatouille, daquele que é o crítico de culinária, o Anton, que eles têm que servir o prato pro cara e tal. A única referência que eu peguei de todas que você falou foi Ratatouille. Isso mostra a minha... E Calígula. E Calígula. Porra. Muito bem, quero falar agora do Alec Guinness, Paradela. Lamento informá-los, mas ele morreu aos 86 anos do ano 2000. Faleceu. Esse já teve aqui também. Vamos lá, ele foi indicado como ator, né, por O Mistério da Torre, venceu como ator pelo A Ponte do Rio Kwai, né? Foi indicado como roteirista pelo Maluco Genial, indicado como coadjuvante por Guerra nas Estrelas, né? Ganhou um Oscar honorário em 80 e foi indicado de novo como coadjuvante por Little Dorrit. Obviamente, como eu disse, esteve no FGCast aqui já 2 vezes com Guerra nas Estrelas, Império Contra-Ataca, nosso querido Obi-Wan Kenobi. Além disso, como eu disse, ele fez Grandes Esperanças e Oliver Twist com o David Lean.
Quinteto da Morte, com o Peter Sellers. Esse filme foi refilmado com o Tom Hanks, que é o Matadores de Velhinho. O Tom Hanks faz o papel que era do Alec Guinness. É claro, ele fez o Ponte do Rio Kwai, o Lawrence da Arábia, A Queda do Império Romano, que ele faz o Marcos Aurelius, Doutor Zhivago, ele tá lá, tá sempre trabalhando com o David Lean. Irmão Sol, Irmã Lua, que é a história do São Francisco de Assis. Assassinato por Morte, que é um filme de comédia que é... Eu cago de rir com esse filme, ele, o Peter Sellers... e aí eles estão fazendo todos os personagens da literatura policial. Então tem um Poirot, tem um Sam Spade, tem uma Miss Marple. A gente podia estar falando de Assassinato por Morte aqui em Paradela. Olha só, você perdeu a oportunidade. E ele dá show, viu, o Alec Guinness. Bom, aí eu falei Star Wars, Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi, e tava no Passagem para a Índia, né? Isso aí, falecido, saudoso Alec Falecido. Guinness. Agora, Anthony Quinn. Ou Toninho Rainha. Toninho Rainha é nome de personagem. Toninho Rainha, Tonico Rainha. Cidade de Deus. Personagem de Cidade de Deus. Tonico Rainha. Toninho Rainha, Anthony Quinn Paradela. Tá sentado? Ele morreu, sentado. cara. Morreu em 2001. Que surpresa. Aos 86 Nossa, anos. não. Morreu, cara. Morreu. Pô. Antes de morrer, o que ele fez? Bom, ganhou o Oscar como ator coadjuvante pelo Viva Zapata, que ele fez junto com o Marlon Brando. Ganhou o Oscar, vencedor de 2 Oscars, hein? Como ator coadjuvante também pelo Sede de Viver, que ele faz o Gogão, o filme conta a história do Van Gogh. O Van Gogh no filme é o Kirk Douglas. E ganhou e foi indicado como ator pelo Fúria da Carne e Zorba o Grego. Além disso, ele tava trabalhando desde os anos 30, né? E os filmes assim que ele fez foi Consciências Mortas, nos anos 40. Ele trabalhou com o Fellini e A Estrada da Vida, que ele fez o Zampano. Ele faz o Minha Vontade é Lei, Duelo de Titãs, 2 westerns. Aí ele fez Canhões de Navarone, Barrabás, e mais recentemente ele trabalha com o Spike Lee no Febre da Selva, com o Leandro aí, com o Mamãe Não Quer Que Eu Case, né, Lê? Você lembra dele? Deus do céu, John Candy. E estava em O Último Grande Herói, né? Caminhando nas Nuvens com o Keanu Reeves, filme chato da... Vamos falar então que ele já esteve num filme do Arnold Schwarzenegger. Ponto alto da carreira de Toninho Rainha. Não é ganhar Oscar, né? Mas vamos lá, ele estava no Último Grande Herói, estava naquele Caminhando nas Nuvens com o Keanu Reeves, que é um saco. E o último filme que ele esteve foi Avenging Angel, Missão Perigosa, com o Stallone. O cara já fez, já trabalhou com os dois maiores. Jogou nas duas, bicho. Parabéns pra ele. Morreu. Próximo aqui, Jack Hawkins, tá? Jack Hawkins. Eu escolhi uma foto aqui porque eu vou fazer isso no meu cabelo. Eu achei sensacional. Começa aqui, ó, pra disfarçar a entrada que vem até aqui, ele raspou igual, ficou a cara do Robocop aqui, ó. Mas ele fez de propósito porque ele tinha cabelo. Ele raspou pra ficar parecido com o general da época, pra ficar parecido com o General Murray. Ficou bem natural, nem deu pra perceber que ele raspou. Nem deu pra perceber que ele raspou, né? Ó a sombrinha ali, né? Mas enfim. Peraí, uma informação importante. Ele morreu em 73. Esse morreu, ó, aos 62 anos. Esse tá morto, ó. Há mais tempo. Mas enfim, o Jack Hawkins, né? Ele é um veterano de trabalhar com o David Lean, porque ele estava no Ponte do Rio Kwai. Trabalhou no Ben-Hur, ele faz o Quintus Arrius, né? Que lá na metade do filme ele vira o pai adotivo do Ben-Hur, né? Aí ele vai para o Lawrence da Arábia, e de outros filmes interessantes que eu posso citar, ele tá no único western com o Sean Connery, Chalaco, e também no filme Os Intrépidos Homens em Seus Calhambeques Maravilhosos, que passava na sessão da tarde no início dos anos 80. Nossa, isso eu não lembro. Eu lembro das aventuras, peripécias do ônibus atômico. Esse é um pouco mais recente. Tinha aqueles Homens Maravilhosos, suas máquinas voadoras, também tinha isso daí também. Bem estranho. Paradela, vamos falar agora daquele que talvez tenha o nome mais famoso aqui desse cast, que é o Omar Sharif. Omar Sharif. Todo mundo já ouviu falar do Omar Sharif. A gente pensa que ele joga de volante do Al Nassr, alguma coisa assim. Não. Ele é um ator famoso, meu amigo. Esse daí tem Oscar. Mas morreu, gente. Ele morreu em 2015, não tem Oscar. Aos 83 anos. Não tem Oscar? Não, foi indicado como coadjuvante pelo Lawrence da Arábia. Além disso, como eu disse, ele já era um ator de renome no Egito. E quando ele era um ator no Egito, ele era galã, tudo, ele não tinha bigode. Não, mão da porra, bonito. Ele não tinha bigode. O primeiro filme onde ele tem o bigode foi no Lawrence da Arábia. E marcou tanto que depois daquele filme ele nunca mais tirou o bigode.
A gente lembra, Bigode. quando a gente pensa no Marcharife, é o bigode, né? Eu respeito mais de bigode. Lê, você tem que deixar seu bigode. No dia que ele tiver um bigodão assim, ó, Não. aí, ó, fechamos o trinca. Mas Eu- vamos lá. Além do Lawrence, ele esteve em Queda do Império Romano, né? Dr. Zhivago, ele é o Dr. Zhivago, né? Ele é o personagem principal ali no filme. Depois ele faz Funny Girl, a garota genial com a Barbara Streisand, e volta pra continuação, Funny Lady. E aí ele tá em Nova Transa da Pantera Cor-de-Rosa, que ele faz... Uia. Ele faz o assassino egípcio mandado pra matar o Clouseau. Só que aí ele erra o quarto, ele tá no quarto, mas o Clouseau não entra. E entra a assassina russa, que também quer matar o Clouseau. E eles transam, e ela acha que transa com o Clouseau. Então, daquele momento em frente, ela fica apaixonada pelo Clouseau. Só que, na verdade, ela transou com o Marcharife, entendeu? É etnia, né, cara? O cara tem cara de árabe e vai fazer papel de egípcio, árabe a vida toda. Não, mas ele é egípcio. Eu sei, egípcio. mas tem aquela cara. Né? É igual você fazer um filme com o cara do Machete, que ele não é mexicano, ele é, sei lá, holandês. Não vai rolar. Ele estava em Top Secret, lembra, Mal? Eu lembro do Uia. filme. Top Secret, Já foi a VGCast Top Secret para dela? Pô, ainda não, hein, cara. Mas Lawrence a gente já fez, né? Já fez, já tiramos esse da reta. E estava um dos últimos filmes dele, 13º Guerreiro, com o Antônio Bandeiras, e quando falar desse filme melhor. E a última pessoa que eu vou falar aqui é o nosso saudoso, porque ele morreu, gente. Claudinho Chuvas. Claudio Rains. Claudinho Chuvas morreu em 67, aos 77 anos de idade. O cara morrer em 67 aos 77, quer dizer que ele nasceu no século XIX, meus amigos. Isso. Claudinho Chuvas. Mas Claudinho Chuvas tem história, bicho. Esse tem história, né? Ele só foi indicado, tá sempre como coadjuvante. Foi indicado por A Mulher Faz o Homem, que é um filme do Frank Capra que eu acho bem caidinho, com o James Stewart. Casablanca, né? Que ele faz o policial lá, que tem uma das grandes falas do filme, né? Reúna os suspeitos de sempre, né? Sem spoiler. Vamos ver. Ele estava em Vaidosa e estava em Interlúdio do Hitchcock. Foi indicado por esses 4 filmes, né? Mas o Claudinho Chuvas tem uma história muito bonita, muito legal, porque ele é um dos caras que trabalhou muito para os monstros da Universal. Ele nunca, sabe, apesar de ser o ator que concorre a Oscar, ele encarava os filmes da Universal e ele tá num dos melhores, né? Acho que os 2 melhores são Frankenstein e Nova de Frankenstein, o terceiro é o Homem Invisível. E ele era o Homem Invisível, né, cara? Nem vi ele no filme. Pô, nem dá pra ver, né, cara? Mas e os efeitos do Homem Invisível pra época são incríveis. Tava nas aventuras de Robin Hood com o Errol Flynn, volta a trabalhar com o Errol Flynn no Gavião no Mar, faz O Que Espere o Céu, que é a primeira versão, né? Depois teve O Céu Pode Esperar com o Warren Beatty, depois teve uma outra com o Chris Rock e tal. Ele é o pai do lobisomem no Lobisomem, né? Também da Universal, do filme dos monstros. Estava em Estranha Passageira e o último que eu vou citar, Fantasma da Ópera, ele era o Fantasma da Ópera. Daí que eu conheço essa fuça. Mas também é dos filmes clássicos da Universal, tá? É isso aí, gente. Então agora, Paradela, é o momento de você brilhar, tá? Porque... vai brilhar. Eu devo avisar o pessoal o seguinte. Se você não assistiu Lawrence da Arábia ainda... Não, eu não consigo, Paradela. Eu não consigo. Corre lá e assiste, meus amigos. Vai lá e assiste, para tudo. Corre lá, assiste. Vamos narrar, Paradela. 4 horas depois você volta aqui. Tá? 3 horas e 42 minutos de Camila, Paradela. Lembre-nos como foi esse filme. Sendo justo, né? O Leonardo Barbosa Martins, lembrando que eu já falei que é um filme misógino, só tem cueca nesse filme, é verdade. Tem uma editora. Como eu disse, né? Tem um porquê, né? Tem toda a história lá do Kwai. Mas enfim. Vamos começar então com Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia, assim, o ponto-chave sobre o filme é tentar decifrar quem é esse cara, né? É um cara deslocado que não faz parte de nenhum dos mundos e tenta achar o seu lugar. O filme começa na Inglaterra, 1935, e a gente começa vendo um cara botando a moto, ele sofre um acidente de moto e morre. Mas tão legal o filme. Falei, olha que legal, cara. Muito bonito, né? O Maio ficou alegre, pronto! Pensando agora, o moto tá assim, pronto, morreu, filho. Isso, eu queria ver as letrinhas subindo e eu falar, feito. Mas que acidente besta, né? Vem duas bikes, ele faz assim, tum. Eles não queriam quebrar a moto, eles só jogaram a moto no mato, assim. Não, assim, a biografia dele, ele morreu assim mesmo, porque ele tava na estrada, assim não, vem 2 bicicletas no caminho, ele tenta desviar e pau. Faltou um pau.
né? Porque eu só vi uma moto deitada, mas beleza. Mas a ideia não era não Faltou mostrar. gore, faltou gore. A ideia era não mostrar isso, era tentar botar uma massa de público. Ou Até seja, por o cara viveu E- tantas guerras e morreu tão besta, né? E morrer de uma morte besta, né? E Morte é detalhe, muito né? perigoso. Você lembra que você tinha a época o Código Reis. O Código Reis, você tinha que segurar em violência, segurar em cenas de sexo. Por isso que você via filmes, os caras casado dormindo em cama separada, entendeu? Então era assim, Código Reis moendo na época. Mas enfim, o cara que sofre um acidente é o Lawrence, tá? A gente vê o enterro dele. E aí várias pessoas que vão aparecer durante o filme falam sobre ele, né? Porque vem os repórteres perguntar. E no último, que é o cara que ele pergunta, ele era meu subalterno lá no Cairo. E aí a gente vai pro Cairo, né? Na Primeira Sabe Guerra. que filme é assim, Paradela? Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas, do Tim Burton. Isso. Filmaço. A gente podia estar falando desse também. Eu gosto do Peixe Grande. Demais. Mas a gente vai pra Primeira Guerra Mundial, no Cairo, né? E você vê que ele é um cartógrafo, né? Ele tá fazendo mapa e tal. E ele nota, né, no jornal que tem os beduínos enfrentam turcos, tá? E fala, ninguém aqui nota isso daí, só eu, né? E nisso a gente vê um cara que é o Claude Rains, né? O Dryden, e o Coida lá, o general, que eles estão falando sobre o Lawrence, né? O Dryden aponta, olha, eu acho que ele seria útil lá na Arábia. E aí a gente nota a visão. Porque eles vejam que ele é um cara inteligente, de certa forma estrategista, mas não é um cara de campo nem nada. Dá pra ver que ele tá deslocado ali. Ele tá ali juntando poeira ali, ele tá sendo subutilizado e fala, a gente pode mandar ele pra lá e pode ser útil, né? Cara, eu já trabalhei numa construtora, Paradela. Spoiler, parentes do filme seguinte. E o pessoal fazia isso comigo, fazia isso com outras pessoas também, com os mais novos. Falava assim, vai pra Itiquira, que você pode ser útil lá. Vai pra Capitão Poço, no meio daquelas obras, no meio do nada, você vai lá e você pode ser útil. Vai lá arrumar uma impressora, configurar um driver, entendeu? Era isso que fizeram com o cara. Ele era descartável, por isso que mandava ele pro fim do mundo. E nessa cena a gente nota, né, a visão dos ingleses sobre os beduínos, né? Fala, esses caras são ladrões de ovelha, e falando, né, a gente depois da guerra a gente, né, toma conta dali. O lance não é só vencer a guerra, o lance é manter o imperialismo, né, o colonialismo britânico, né? O império que o sol nunca se põe no Império Britânico, né? Pois. Aí o Lawrence é mandado para a Arábia com 3 meses para poder convencer os beduínos e descobrir as intenções do Faisal, que é o príncipe lá na Arábia. Essa parte eu entendi. Ele vai lá falar com o príncipe e ver qual é a dele. Acho que lá ele tá. Convencer os beduínos do quê? Convencer. Porque ele já vem com a ideia de, vou montar um exército. Ele já vai, a gente pode montar um exército para poder atrapalhar os turcos, né? Então, convencer os beduínos a tentar atrapalhar os turcos, ser uma pedra no sapato dos turcos. Ganha tempo. Isso, atrasar o avanço dos turcos para os ingleses também fazerem o serviço. Mandando na parada. Isso. E, claro, descobrir as intenções do Faisal quanto à Arábia. E aí ele fala, vai ser divertido. Ele o isqueiro, você tem aquele corte, né, pro nascer do sol. Você pensa, cara, o nego deve ter pego saiu de madrugada, botou a câmera e ficou esperando o sol nascer, né? Puta. A equipe deve ter ficado tão feliz, né? Mas vamos lá. No deserto, ele tem um guia. E aí a gente passa, né, por várias tribulações. Calor, não pode beber muita água, como que você dorme à noite. Então você vai vendo que o cara totalmente fora do ambiente dele. Peixe fora d'água. Peixe fora d'água. E a gente vê que o guia é bom de visão, que ele para uma hora lá, né? Ele não tá com binóculo, não tá com nada. Ele tá parado. Olha os beduínos. Tem beduíno ali. Ele, Aí ele pega o que você vê lá longe, uns cocôzinhos de mosca andando. Assim, você fala, porra, mano! Aí eles chegam num poço, né? E aí tem uma puta cena do filme, que é a cena da miragem, né? Eles basicamente, você vê uma pessoa, né, vindo e saindo como se fosse a miragem, né, ali do deserto, andando e tal. E interessante que, assim, o David Lean pediu para a Panavision montar uma lente especial para poder captar isso. A lente normal não consegue, né? Então os caras fizeram uma lente de 420, um negócio assim, fudido, tal. E ele chegou, usou só para essa cena.
A lente está até hoje nos escritórios, no prédio da Panavision, conhecida como a lente do David Lean, e ela só foi usada até hoje só para esse único plano. Histórico, lindo. Isso torna o filme divertido? Não. Cara, é tão lindo. Agora imagina, né? Porque se tá vindo da merda você tem que voltar, e não só voltar com os caras lá pra puta que pariu, mas você tem que deixar toda a areiazinha sem os passos do camelo, né? Um dos problemas que eles tinham no set era copinho de plástico de água. Batia um vento, o copo entra em cena, tinha que voltar tudo, alisar o chão. Aí eles começaram a usar garrafa de cerâmica. Bom, enfim, aí da miragem, né? Você vê uma pessoa chegando, e aí o guia se assusta, tenta reagir, mas o cara que tá vindo mata. Mata o guia, e aí a gente descobre o Sharif Ali, né? Que é o Omar Sharif. E é uma cena que mostra a divisão entre as tribos e a arrogância ocidental. Então você vê que ali é tudo tribo, não é um país, né? É tudo tribo, é um brigando com os outros. E o Lawrence, ele é um, como o Lê falou, é um peixe fora d'água. Ele tá ali e ele fala, vocês são bárbaros, vocês são cruéis, vocês são estúpidos de fazer um negócio desse, tá? Então ele dá um esculacho, mas você vê que é arrogância, porque ele não sabe como é a vida ali. O poço... Mas ele de certa forma, é respeitado pela inteligência dele. Esse cara acaba meio que respeitando. Mata o inglês. Mas no início ali, naquela cena, porque o que acontece? O poço ali é uma coisa de vida ou morte. O pouquinho de água que eu tenho num poço, eu tenho que guardar para minha tribo. Meus filhos podem morrer se não tiver água. Então, eu não posso deixar nego de fora beber a água. É um negócio diferente. Para a cabeça ocidental, né? Para a cabeça que mora em cidade, é algo diferente. Então, o que acontece? Ele consegue encontrar sozinho, né, o acampamento, e encontra o Brighton, né? Que é o Anthony Quayle, que tá ali. Outro parente, eu fui passar uns anos novos na casa do Leandro Itanhaém, anos 80. Faltava água, 2 dias sem água, era o caos. Eu também. Caos na porra da cidade. Litoral falta de água em Itanhaém? Quem nunca? Mongaguá, eu aqui também, viu? Beleza. E ser com areia, tudo aqui fudido. Fala, caralho. Fila no mercadinho pra comprar garrafa pra poder lavar o pé pra dormir. Que beleza. Puta, que merda. O problema não é nem o pé, o problema é quando entra a areia ali, né? Nas juntas. Nas juntas, aí é foda. Mas enfim, ele consegue encontrar sozinho o acampamento e o Brighton, e aí o Brighton chega pra ele e fala, bicho, você vai comigo, vamos pra tenda do Faisal, mas cala a boca, não dá a entender as intenções, não fica falando, vamos ali, baixa a bola. No que eles estão falando, os turcos atacam o acampamento com aviões, né? Que aí a gente vê que os árabes nunca, né? Um avião, que é isso? Não conseguem, 2 aviãozinhos vai e arrebenta o acampamento do cara. Dragões. Aí o Faisal, né? Eles encontram o Faisal, você tinha razão, vamos mudar o acampamento, vamos ao sul, né? E nisso a gente vê 2 garotos que ficam ali toda hora atrás do Lawrence. Finalmente eles vão na tenda do Faisal, né? E durante a discussão o Lawrence demonstra que ele conhece o Corão. Ele cita, né, uma passagem, né? Então aí, peraí, esse cara estuda, gente. Ele não é um ocidental que vem, né, utilizar apenas o seu conhecimento ocidental e cagar na nossa cabeça. Você vê que os ingleses eles querem proteger o canal de Suez, né? Que é vital, né, para os negócios. E eles pedem a retirada, né, do Faisal para ele recuar. O Faisal, cara, eu quero canhões e armas. E aí o Lawrence fala pro Faisal, se você conseguir Damasco, né, que é uma cidade histórica, uma cidade muito histórica para os árabes, ele fala, você, né, você vai crescer, né? E ele concorda com o que o Faisal tá falando, com as coisas do Faisal, para desespero do Brighton, né? Ele fala, se vocês se retirarem, vocês se tornam uma unidade britânica. Aí o Faisal manda o coronel lá embora, o Brighton embora. Não, fica aqui, vamos bater um papo. Aí ele dá um esculacho, né, na arrogância dos ingleses. O Faisal prova que ele é esperto, né? E aí ele cita exatamente o diálogo, palavra por palavra, do Lawrence com o Sharif Ali. Quer dizer, o Sharif Ali falou na orelha dele, né? E ele fala, olha, quando... Vocês acham que vocês são foda, que vocês são ingleses? Porra, Córdoba já tinha iluminação pública quando Londres era uma vila. Aí ele fala, precisamos... Só que para nossa situação hoje, a gente precisa dos ingleses ou de um milagre. E aí ele fala, olha, tem uma ideia. Vou providenciar esse milagre.
ele sugere atacar a cidade de Aqaba por terra, atravessando o Nefud, né, que é o deserto que tem ali, uma região do deserto ferrada, né, e se unindo à tribo do Al da Abutai, que é um pouquinho depois do Nefud. Então a ideia é o seguinte: Aqaba é uma cidade na costa e todos os canhões dela estão voltados para o mar. Eles esperam vindo do mar, vão por trás que os canhões são fixos. Porque ninguém vai vir dessa parte do Nefud, ninguém é louco para fazer isso, né? Então, vamos ser o louco. Ele vai, o Sheriff Ali vai, pega 50 homens e os 2 guris vão atrás, né? Eles acabam virando criados do Lars, o Lars dá uma grana para eles. Toda. Aí, chega a parte que eles entram, né, no deserto, eles precisam cruzar em 20 dias. O cara fala, olha, em 20 dias a água acaba e os camelos morrem. Se os camelos morrem, a gente morre. Então, temos 20 dias para cruzar essa porra aqui. E aí eles começam, e aí você vai andando, os caras dormem, os caras levantam, os caras cruzam e vai indo, né? E tem o relacionamento deles. Agora você resumiu o filme. Agora você resumiu o filme para dela. Os caras vão. Camelo andando. E digo mais, hein? Esse filme é tão bom na parte da imersão que eu achei que levou 20 dias essa porra dessa série. E você tava assim, calor, né? Passei calor. Mas assim, eles chegam no momento que eles chegam no que seria a bigorna do sol, né? Que é a parte mais filha da puta, que é o chão todo branquinho, então rebate. Então vem o sol de cima e vem a iluminação de baixo que rebate, né? Então você queima por cima e queima por baixo, né? Os caras, quando eles ficam até tudo na cabaninha de preto, tudo pra fechar tudo. Os caras dormindo lá do camelo, foi foda aquilo. E aí eles cruzam, né? Eles vão cruzando, se fudendo ali. E o cara até fala, olha, não dorme, porque se você dormir, você pode cair do camelo. E se não parar, bicho, você vai ficar. O Lawrence, eles cruzam tudo, só que quando eles acabam de cruzar o Nefúdio, eles notam que o camelo tá sem ninguém. Tá sem ninguém, que é o Gassim, que era o cara que era ligado às crianças e tal. Ele falou, ó, o Lawrence, eu vou voltar lá e vou resgatar o Gassim. O Ali fala pra ele, não, o cara já morreu, cara. É a vontade de Allah, isso está escrito. Aí o Lawrence fala, nada tá escrito, eu vou lá e vou resgatar o Gassim. Aí ele vai, sol e tudo, você vê o cara já se fritando ali, né, no meio do deserto. Só que ele consegue, ele resgata o Gassim. Eles voltam, né, o moleque que acha eles, tem toda aquela cena que ele passa com o camelo. Volta. E aí o que acontece, né, tudo ganha respeito, ele ganha aceitação, os caras dão roupa pra ele e tal, ele fica todo, né. Ele já é um de nós. Mais ou menos, né? Mas os caras falam, ó, esse cara, sabe, foi resgatar. O cara isso aconteceu na vida real, tá? Ele resgatou mesmo um cara ali, só que ele não ganhou respeito lá. Na verdade, todo mundo tirava sarro dele. Fala, porra, você perdeu tempo com essa porra aí, cara. Desse puto aí morrer, pô. Aí o que acontece? Nisso que ele ganha roupa e tá lá todo, ei, olha, eu sou super-homem. Ele encontra o Al da Abutai, né, que é o Anthony Quinn. Inclusive, a maquiagem do Al era tão foda que pessoas que conheceram o Al da Abutai, quando chegou o Anthony Quinn ali, o pessoal falou, cara, o Abutai não morreu, ele tá aqui, gente. Os caras achavam que era o Abutai e tava ali, cara. Roupa e a cara de árabe, por exemplo. Não, e ele teve maquiagem, né? Narigão. Sim, eles botaram narigão. Então, eu falei, a maquiagem do Anthony Quinn tava foda. Aí o que acontece? O Lawrence tenta convencer o Al da Abutai, né? Puxando o saco dele, dando, sabe? Fica manipulando ele. E fala, olha, eu cruzei o Nefud. Aí ele acaba falando, olha, a gente tá cavalgando em nome do Faisal e a gente quer a hospitalidade do Alda. Porque aí a gente já vê, né, a divisão entre as facções de tribos, né? O cara, esse cara não recebe e tal. Mas não, a gente tá em nome do Faisal. Bom, tá, beleza. E aí eles ficam falando que o Al da Abutai, para não fazer nada com os turcos, ele ganha uma grana, né, dos turcos para não ficar de boa. Não se meter. E ele fala, porra, você tá falando o quê? Você acha que eu sirvo pros turcos? O Lawrence, é o servo que recebe o pagamento. Aí você fala, pô, fodeu. Umas criticadas, umas pontadas. Aí ele começa a falar, não, porque eu uso a grana, que eu dou grana pra tudo, eu sou um rio pra essas pessoas, e não sei o que e tal. Aí ele fala, quer saber quanto eles me pagam? Eles me pagam 100 guinéas. Aí eu lá, 150. 150, tipo, eu sei o quanto você ganha, porra. E aí ele fala, os turcos têm mais, em Aqaba.
Aí ele fala, e Alda, eu sei que o Alda não vai por conta do Faisal. Ele não vai por conta de dinheiro. Ele não vai para expulsar turcos. Ele zoeira. Vai pela zoeira. Não, ele vai porque a Pela vontade de Alda. Aí o Alda assim só olha pra ele e fala: tua mãe transou com um escorpião. Aliás, tem uma hora lá que ele tá brigando com o Sheriff Ali. O Sheriff Ali, você não conhece seu pai? Ele fala, porra, mano, pro Alda. Aí o que acontece? Eles vão, né? Eles vão até a Aqaba, né? E na noite anterior de começar o ataque, eles estão todos reunidos e rola um tiro, rola uma confusão. E eles descobrem que alguém foi morto. Foi morto por um cara de uma outra tribo. E aí começa o pau, porque a lei diz, ó, quem matou vai ter que ser executado. Só que aí é aquilo. É um insulto um cara da outra tribo ter matado o cara da outra. E aquele da rixa. A rixa. E a outra, não quero que o cara da outra rixa... O cara da outra tribo mate o meu parceiro. Aí o Lawrence fala, então vamos fazer o seguinte. Eu mato. Tudo bem se ninguém machucar, ferir o cara da sua tribo? Beleza. E tudo bem se eu executar o cara? Beleza. Então todo mundo... Beleza, o Lawrence executa o cara. Quando olha... Traz o cara. É o cara que ele resgatou. Ah. Aí o Alda tava escrito. Aí você vê a tomada de Aqaba, né? Vocês veem eles vão tomando, eles vão de cavalo. Só detalhe, nessa hora ele matando o cara, a primeira vez que ele usa a arma. Mas ele gostou. Assim, depois ele fala. Eu curti. Aí eles tomam Aqaba, você vê a tomada de Aqaba, e é legal que eles estão pegando assim. Aí a câmera vem, você vê eles tomando a cidade, né? Você vê de longe, os caras entrando, os cavalos tudo entrando, a câmera vai, quando chega aqui, os canhões pregados, voltados pro mar, né? Quantos cavalos se machucaram nesse filme? Judiação dos cavalos. Deve ter, viu, Tem cara? uma cena dos cavalos saindo do trem, que os caras empurrando os cavalos capotando pra sair do trem. Aí o Alda fica dando piti, porque não achou ouro. Camelo, não aguento mais ver camelo. Cavalo. Então o Alda fica dando piti, porque não achou ouro, só tinha papel, né? Só tinha dinheiro em notas, né? O Lawrence fala, olha, eu vou voltar pro Cairo, mas eu volto com ouro e com armas. Mas pra ir pro... Como é que você vai? Eu vou atravessar o Sinai. O lugar, mas eu vou atravessar o Sinai. Porra, mas ninguém faz isso. Moisés fez. Caramba! Né? Tipo, blasfemo e tal. Você vai levar as crianças. Moisés levou. E aí ele falou que você vê que a autoconfiança dele foi ele pra casa do caralho, né? O nego acredita em qualquer livro, né, cara? Ele foi pegando a hype, né? Foi pegando hype. Não, ele tá se achando o rei da cocada preta. Eu sou foda. Tô na boa fé aqui. Eles acreditavam que aquele bando de dromedário era camelo, né, cara? Porque é tudo com uma corcova só, mas eles chamavam de camelo. Ó, já fui ali, já consegui isso, eu vou conseguir mais. Vamos lá. Sou foda mesmo. Vou avisar os ingleses que a gente tomou Aqaba. Só que ele, no meio do caminho, acaba perdendo a bússola, né? Aí ele fala, não, é só a gente ir pro oeste, o canal tá ali, né? O canal de Suez tá ali. E aí, quando ele fala, a gente vai pro oeste, você tem um plano que é igualzinho o final da Última Cruzada, deles caminhando em ida ao sol, né? Só que no meio dessa andança, o Daoud, né, é engolido, um dos moleques, ele é engolido pela areia, né? Pela areia movediça. Areia movediça, bem feita a cena, é bem melhor que aquela porcaria da lenda do Tom Cruise, que é o cavalinho dele. Você sabe como é que eles fizeram essa cena? Eles encheram, eles encheram um negócio de areia assim, e na verdade era um fundo falso, então tinha nego ali embaixo do moleque, que ficava puxando ele por baixo, entendeu? Normalmente o que os caras fazem? Colocam uma água, coloca uma coisinha parecendo areia boiando em cima e fica, parece uma piscininha, assim. Banheira do Gugu. Essa cena foi feita em estúdio, né? Eles ficaram assim, você vê, fecha ali, fecha a câmera só ali no negócio e puxa o moleque. Bom, aí é claro, né? Ele falhou, o moleque morre. E finalmente eles chegam nas instalações do exército que estão abandonadas, próximas ao canal. Os arames farpados, tudo ferrado, tudo destruído lá. E fala, puta merda, deu tudo isso pra nada. Só que aí tem um navio passando no meio do deserto, né, cara? Passando ali, porra! E aí, é claro, eles chegaram no canal. Aí do outro lado passa a motinha do oficial inglês. Eles vão pro Cairo, né? Aí ali
o Lawrence ele leva o Farage, né, que é o outro moleque, pra tomar limonada no bar dos oficiais. E ele avisa tudo bem. Não, é a porta aqui que eu preciso dar uma olhada. E ele avisa o Brighton que ele e os árabes tomaram Aqaba, né? Só que ele tá em choque, né, por tanta morte que ele testemunhou. Só que ele descobre que Ele agora... fez, né? Que ele causou também, né? Ele causou a morte do moleque. Ele teve que matar o Gassim. Então, Fala pro Vitor entrar no Fortnite aí que eu tô na sala de espera esperando ele. Tá. Só que aí ele descobre que agora é o General Allenby quem tá mandando. Ele fala, já é melhor do que o cara que tava ali. O outro era apenas um burocrata. Pera, aqui tem um superchat pra nos animar aqui. Fábio Irra. Eu não consigo falar o nome dele hoje, do jeito. Única bom de fazer cast desse filme é que mal vai mudar a frase. Tá, o filme bom, não foi o FGCast, mas Lawrence foi. Já mudei, considero mudado. Em vez de blasfemar contra 2001, tá vendo? 2001 era chato, até eu descobri o que realmente é chato. Cara, você quer algo chato? 2001, meu amigo, é Missão Impossível, é ação do começo ao fim, perto disso. Você quer algo chato, meu filho? Eu vou pegar o Satatangó 10 horas de nada, aí você vai... 10 mesmo, não tô brincando. E ó, posso aí você vai ver. Nossa senhora. Nem eu encaro um treco desse não, cara. 10 Obrigado horas. pelo superchat, Fábio. Mandem mais aí, porque tá foda. A gente gosta. Ele descobre que o Allenby é quem tá mandando agora, né? E na conversa que ele tem com o General Allenby, ele demonstra que ele já tá sabendo qual seria a estratégia de Allenby. Não que ele tenha espiões, que nada, que ele pensou, falou, a lógica dentro do que seria uma estratégia seria fazer isso, né? Conhecendo o exército inglês e tal. E aí ele é promovido a major. Só que ele fala, não, cara, eu não quero voltar. Não, mas por quê, cara? Deu tudo certo, foi tão... Aí ele fala, porque eu matei e eu senti prazer em matar. Eu gostei da bagagem, eu gostei, foi maneiro, foi, né? Eu não quero ser essa pessoa, né? Só que o Allenby começa a elogiar ele, né? Começa a elogiar. O Allenby também é outro manipulador, né? E isso mexe com o Lawrence. E aí ele começa a falar dos feitos do Lawrence, de como, né? Como isso é importante, como isso nunca foi feito, tá? E mexe com o ego do cara. Aí ele, beleza, eu vou. E aí essa cena que eu falei da escada, ele começa a descer a escada, o final dessa cena foi gravado 1 ano depois, né? E quando ele desce a escada, ele já tá, não, aí eu pego isso, faço isso, pego os planos, vamos lá, vambora, né? Desceu de escada, já tava pilhado, né? Aí o plano dele é voltar com uns planos de liderar 1000 árabes e eu vou destruir as ferrovias dos turcos, né? Aí ele fala, a Arábia tem que ser dos árabes. Aí ele vira pro Allenby. Nós temos ambições na Arábia, né? A Inglaterra. Aí ele fala, posso dizer que não? Posso dizer para os árabes que a gente não tem ambições para árabe? É só para amizade? Só porque a gente quer deter turco e a Alemanha? Não, pode. Mas é claro que tem, né? Não, aí quando ele para se ajudar entre si mutuamente. Aí quando ele desce, ele é saudado, né, pelos oficiais, que antes os oficiais cagavam para ele, né? Agora não. Só que aí depois, né, que o Lawrence vai embora, fica o Allenby conversando com o Dryden, né? E eu falo, você vai dar artilharia? Não, tá louco, né? Em suma, a Inglaterra não quer uma Arábia independente, a gente quer ter a colônia, que seja a colônia nossa, entendeu? A gente... E boa. E aí acaba a primeira parte do filme, né? Entra Cara, intervalo, cara. Quando eu vi intervalo... Intermission. Caraca, bicho. Intermission. Pessoal no cinema, imagina só levantando para aquela mijada. Então, mas entendo o seguinte, é por isso que tem aquelas músicas que ficam tocando tanto na abertura quanto no meio e no final. Mal, né? Você estranhou no início, né? Ficou tocando 10 minutos preto, né? Cara, quando eu dei play e começou música... Por isso que você me perguntou se você tinha visto o filme, não foi? Eu falei, essa porra vai ser longa. Essa porra vai ser longa. Mas eles faziam isso, né? Por quê? Porque pra avisar o público, né? O cara tá lá mijando, ou comprando, tomando um cafezinho, então começou a tocar, mas opa, agora vai rolar o filme, tem né? Lanterninha tem que ir acordando o pessoal. Pessoal, vai no banheiro, acorda aí que acabou a primeira parte. Mas enfim. Aí vamos pra segunda parte. Meu Deus. Né? Segunda parte do filme, o que acontece agora, você entra em cena um novo personagem, que é o Bentley, né? Que é vivido pelo Arthur Kennedy. O Bentley, o que ele é? Ele é um repórter americano. Né? O carro do 007 também.
Não, o 007 é o Aston Martin, né? Ah, mas tem um Bom, mas Bentley em enfim. algum lugar. Aí ele deve ter andado com o Bentley, né? E o Bentley, ele encontra o Faisal, né? Ele vira e fala assim, eu quero encontrar com o Lawrence, e fala com o Faisal, olha, o não envio de artilharia foi intencional, a Inglaterra quer fuder com vocês. O Allenby não merece confiança, né? O Faisal fala, olha, eu vou dizer umas coisas que estão acontecendo. Os turcos tratam os árabes, né, da nossa revolta como rebeldes. Sendo assim, a gente não está deixando muitos feridos para trás. Se membros do nosso exército é ferido, a gente executa. Porque os árabes, como os árabes tratam como rebeldes, os rebeldes não estão dentro da Convenção de Genebra. Então os caras podem torturar, podem fazer o que for. Ele fala 50 feridos e 500 mortos. Por que será, né? Por que será, né? Então eles mesmo matam os próprios homens que estão feridos para não sofrer na mão dos árabes. E aí o Bentley abre o jogo. Eu quero uma figura que faça os Estados Unidos entrar na guerra. Eu quero alguém para servir de poster boy. Quero um herói, quero um herói. Cara, um herói e tal. E aí a gente vê. Aí o Faisal, o Lawrence é o seu cara. E aí você vê o Lawrence atacando uma ferrovia, né? Ele explode, o trem cai e tal. E no saque ele acaba ferido. Tem um cara lá que tá tiro nele, ele fica encarando, tipo o Nicolas Cage no Conner, né? Ele fica olhando o cara e o nego dando tiro. Só que só um que pegou, né? Pegou de cara. Pegou de Ele raspão, está invencível. Ele já tá se achando invencível. Para dela, essa cena do trem não foi maquete, não, né? Não. É o David Lean. Se ele vai destruir um trem, ele vai destruir um trem. Entendeu? O que deixa, claro, o produtor louco, né? Depois desse filme, o Sam Spiegel nunca mais trabalhou com o David Lean, porque ambos tretaram, né? Né? Enfim, o Lawrence tá confiante, né? A gente vê, o cara quer encarar um atirador, né? O Alda acaba matando esse atirador na espadada. O Bentley fala, olha, nunca vi alguém morrer com uma espada, devia ter tirado foto. E aí tem aquele lance do Alda não querer tirar foto, porque acha que vai roubar a sua virtude, vai deixar ele broxa. Só que você vê, né? O Lawrence, eu encaro qualquer coisa, mas os beduínos estão indo embora, amigo. Eles só vão voltar no próximo ano. Não, mas com esse punhadinho eu consigo tudo. O Alda, por sua vez, que é algo honroso. Então, quando eles fazem outro ataque a ferrovias, o Alda rouba os cavalos e se pica. Fala, valeu, até o próximo ano aí, depois a gente volta. E o Brighton pistola, né? Porque os caras vão, rouba cavalo, pega dinheiro, vai embora, volta quando quer, tipo, isso no exército, né? Só que o Lawrence, ele tem planos de ir para Dera, né? Que é outra cidade. E eles estão planejando fazer um outro ataque. Quando eles vão fazer esse outro ataque, o outro garoto, né, que era o assistente, o único assistente que ficou, né, o outro tinha morrido pela areia movediça, o Farraja se explode, né, ele vai pegar o gatilho lá com os explosivos, explode e começa e tá morrendo, e antes que os turcos cheguem e peguem, o Lawrence vem e mata o moleque. Mata o moleque. Os oficiais comentam que os turcos colocaram a cabeça do Lawrence a prêmio e falam, olha, os beduínos consideram ele um profeta. Aí acho que é o Allenby ou o Dry, o Allenby, ou ele mesmo se considera um profeta, né? Subiu na cabeça. Subiu. O sucesso subiu a cabeça. Estrelou. O Sheriff Ala vira pra ele, né? O Omar Sharif fala, olha, não vai pra Dera, a gente não tá com gente pra isso, vai dar merda, vai dar ruim. Não, eu vou, sou foda, eu sou foda, eu ando sobre as águas, bicho, quem vai andar sobre as águas comigo? Você fala, cara, o cara virou, tá se achando Deus, o cara pirou, eu vou lá. Bicho, olha só, você é branco, você é um inglês, cara. Não, eu participo do árabe, eu sou invisível, cara. Ele fala um monte de absurdo, né? Você fala, esse cara pirou de vez, né? Ele vai, vem comigo, você vai ver. Ele vai, vestido, só que primeira guarnição que passa do lado dele, fala, vem cá, vai. E leva ele. Ele é preso, espancado e violentado, né? Obviamente, violentado o filme não mostra, porque se não fizesse... Não rolou toba no filme, não rolou não. Rolar... visualmente não, porque como eu falei, código rei. Se a mínima
menção, o filme tomava um rated X. Então, mas Deu a entender que tinha coisa estranha ali. a ideia, você vê que depois o Ali vai olhar ali na janela e faz aquela cara de né, arregala os olhos, e você escuta ainda o bey turco, né, que é vivido pelo José Ferrer, que é o pai do cara que criou o Robocop, que depois os caras explodem com uma granada. É o pai do ator. É o pai do Mel Ferrer. Aqui é o José Ferrer. Então, o que acontece? Quando ele dá aquela tossezinha, né, que aí é a cena quando você tá no Ali e você fica escutando a tossezinha, cada tossezinha é um trust, entendeu? Então eles... Porque você vê, né? Quando eles entregam o Lawrence de volta, porque eles não reconhecem que é o Lawrence. Eles falam, deve ser um inglês que tá vindo aqui xeretar. Vamos fuder com ele, literalmente fuder com ele, para ele aprender a lição. Então, quando eles entregam ele de volta, né? Ele tá traumatizado, ele tá fudido. A confiança dele em frangar. Hashtag chateado, né? Tá. Pô, é foda. E aí ele decide deixar a revolta árabe e falar, eu vou pra Jerusalém, eu vou pro Cairo, eu peço não tá legal, o bagulho não tá legal. Não tá legal aqui não, bicho. Não eu tava tirando, matando, tá legal, agora não deu legal deu não. Ruim, deu ruim. Acho que é hora de parar. Deu ruim, é hora de parar. Só que quando ele chega no Cairo, ele encontra o Faisal com o Murray e o Dryden, né? Com o Allenby e o Dryden. E o Faisal nota, né, que o Lawrence está chocado, que o Lawrence, em vez de fazer os comprimidos normais, que o Faisal vem tratar ele como amigo, não vem apertar a mão, ele age todo protocolar e fala, esse cara tá mudado. E ele fala, não, ele vai ficar aí fazer o relatório sobre como manter os árabes sob a rédea dos ingleses. Aí ele fala, eu sei do tratado que vocês estão fazendo com os franceses, né? E aí o Faisal vai embora, mas peraí, que porra de tratado é esse? Aí fala, olha, tem um acordo que a gente fez com a Inglaterra e a França, que a gente, depois da guerra, a gente vai dividir o Império Turco, incluindo a Arábia. E aí nossa, o Lawrence todo, aí o Dryden, cara, você podia não saber, mas que você desconfiava. E ele fala um diálogo que é bem legal. Aquele que conta mentira, como eu, apenas esconde a verdade. Agora, quem conta meias verdades se esqueceu onde as guardou. Né? O Lawrence ainda insiste em querer sair da Arábia, só que o Murray quer que ele seja parte do ataque. O Murray, né? O Allenby. Confundo sempre o Allenby com o Murray. Durante a discussão, né, o Allenby e o Dryden, eles notam o sangue, né, nas costas do Lawrence. Porque eles estavam estranhando, por que ele cai fora? Tá? Você começa a ver, aparece sangue, né? Fala aí, pegaram o cara. E aí o Murray, chega aqui, Fih, vem cá. Chega com o tio aqui. Vamos levar um papo reto aqui. O que aconteceu, meu filho? E aí o Lawrence, né, baixa a cabeça. Um cavaleiro não conta. O Allenby vira, né, fala, olha, retorna, o Lawrence topa. Só que eu vou chegar a Damasco antes de vocês. Ele já volta, fica doido, né? Eu vou chegar a Damasco antes de vocês. E ó, rasga essa porra desse tratado. Eles vão tomar Damasco. Eles não vão vir por dinheiro, eles vão vir por mim. Quer dizer, o cara já voltou a ser o doido Só que ele tá, mesmo assim, ele tá mudado. Tanto o Bentley, né, o jornalista, quanto o Sheriff Ali, né, o Omar Sharif, eles notam. Tanto que o Lawrence, ele contratou assassinos como guarda-costas. O Sheriff fala, pô, esses caras é tudo condenado, tudo assassino. Eu também sou condenado, também sou procurado. Fala, não, esses caras são assassinos, esses caras são filha da puta. Por que você botou esses caras aqui no meio? São meus guarda-costas, né? A tropa do Lawrence encontra uma brigada que acabou de massacrar uma aldeia. No meio do caminho para Damasco, ele encontra essa brigada. E o Ali vira para ele. Não, Lawrence, não, a gente vai chegar em Damasco, cara. Pensa, usa a cabeça, vamos para Damasco, esquece esses caras. Só que, né, tem um dali que era a aldeia dele. Dos caras ali do exército que era na aldeia dele. O cara sai berrando, os negros vem, mata o cara. E aí o Lawrence dá um berro, né? Ei, prisioneiro! E aí um puta do massacre, né? Morre gente pra dedéu ali.
Aí na sede de vingança, o Lawrence sai matando, né? Vai matando. Chega uma hora que tem um cara que se rende, né? O cara tá sem as Ele atira mesmo assim. Atira Sai e atirando. vai saindo. Até acabar as balas. Aí quando ele nota isso, né? O Ali olha pra cara dele, ele cai em si da merda que ele tá fazendo e vaza, né? E depois eles encontram, né? Ele tudo coberto de sangue, estado de choque. Na conclusão, o Ali vira para ele, depois a gente vira conversando com o Bentley, muito provavelmente a gente vê como os árabes são bárbaros, são cruéis, quer dizer, voltando aquilo que o Lawrence falou pro Ali no início, que quando o Ali matou o cara ali, era uma questão local e era uma questão de sobrevivência. Ali o Lawrence fez por uma questão de vingança, entendeu? E o Bentley também. O Bentley fica, pô, deixa eu tirar essa foto sua toda ensanguentada, que é essa foto mesmo que você merece. Tal. Mesmo assim, eles conseguem chegar em Damasco um dia antes que os ingleses. Eles tomam a cidade e enfia a bandeira árabe pela cidade inglesa. Os ingleses ficam putinhos, né? Putinhos, e falam, não, a gente vai tocar esses caras daqui. Como que a gente vai fazer para não gerar uma revolta? Simples. Operação Tartaruga, bicho. Cruza os braços. Não tem policiamento, não tem médico, não tem serviço técnico. Desliga tudo, desliga a cidade. A cidade começa porque eles sabem, né? Os ingleses sabem, eles não são, os árabes que estão ali são todos tribos, eles não têm uma união. Não são engenharia, não são... Não é nem conhecimento, mas eles não têm uma união como se fosse um país. Então as diferentes facções ficam brigando uma contra. Eu preciso da ajuda dos caras que tá com esses caras, mas eu preciso disso que tá com esses caras. Quem precisa de telefone? É que, né? Hoje em dia você não fica 5 minutos sem telefone, mas naquela época não tinha smartphone. Então, assim, eles deixaram o caos comer entre eles. O plano dá certo, né? Os árabes começam a partir, incluindo o Ali vai embora, o Alda vai embora. O Lawrence acaba indo para um hospital e vê, né, o resultado do mundo fudido, um monte de gente morta, sabe? Mosca, sabe? Tipo, tem um hospital ali, tudo destruído, desbagaçado, os doentes estão lá, mas não tem ninguém. Então, ele não tem nem água ali na cidade, ele tenta pegar ele tenta, né, com a água, ele tenta ajudar. E daí um cara que chega lá, que é um coronel... É um oficial inglês, né? Dá até um murro nele sem reconhecer quem que é, né? Ele confunde ele com árabe. Confunde ele com árabe, porque é aquele negócio que a gente tava falando, ele é um cara que ele não tá dentro de nenhum dos dois mundos. Para os árabes, ele sempre vai ser um cara inglês. E esse mesmo cara depois reconhece ele como tenente e Lawrence e cumprimenta ele. E ele fala, eu já te vi antes. Não, nunca te vi. Só te isso. Só que quando eles morram, aí confunde ele com árabe. O inglês confunde ele com árabe, né? Aí o que acontece? Ele é promovido a coronel e acaba, não, eu vou deixar a Arábia, acho que é melhor, tá meio detonado. Tem a conversa, tá o Dryden, o Allenby, o Brighton e o Faisal, né? E aí começa a conversa do Faisal com o Dryden e o Allenby, que eles estão basicamente fazendo já, tratando de como vai ser aqui esses lugares que a gente pegou, o que vai ser nosso, o que vai ser da Inglaterra, sabe? Eles estão meio que fatiando ali a região toda, né? E o Faisal ainda fala, né? A virtude pro Lawrence, a virtude dos jovens são a coragem, a esperança de um futuro melhor. Os vícios dos velhos são a desconfiança e a cautela. E aí o Lawrence vai embora, o Faisal confessa, eu queria também me livrar do Lawrence, porque o Lawrence estava virando um cara que todo mundo admirava. Então, tipo, sabe, só tem um príncipe Faisal, não pode ter dois príncipes, não pode ter dois reis, é só um rei, né? E aí no meio da conversa, né, ele fala, o general vira para ele e fala, pô, mas isso você também, hein, é bem cruel. Ele fala, olha, você é apenas um general, eu tenho de ser um rei. E o Brighton, que era o cara que sempre tentava fazer as coisas pelas regras, fala, baixa a bola, não fala das nossas coisas, faz... Ele se dá conta com quem ele estava lidando. Ele se dava conta que, sabe, tudo isso que eles fizeram, a guerra, é um negócio fútil, que na verdade é sempre as mesmas pessoas que estão na situação de poder que vão ficar ali mandando e eles são peões, né? E o Lawrence, que realmente foi um cara que fez algo,
foi um peão e é tratado como descartável, né? Sim. Aí ele vai tentar encontrar o Lawrence, mas o Lawrence já se mandou, tá num caminhãozinho indo embora. Ele vê os árabes vindo com camelo, vê os britânicos chegando com o caminhão, a poeira vem, cobre ele, e aí o filme termina. Passa uma moto, ele olha a moto melhor e fala, coisa eu quero que a fazer gente moto. vê. The End. Ele vê uma moto e fala, isso é uma boa ideia, vou comprar uma moto. E acaba. As melhores frases do filme, The End. Ô, gente, desculpa, eu tô sofrendo aqui porque eu tô doente, tá? O pessoal tá achando que eu tô morrendo. Tá fazendo pouco? Não tô tá, não. doente, eu tô aqui lutando por vocês. O Mal tá 2 dias falando com a gente pelo WhatsApp e não cada vez mais. Eu consegui gravar hoje, porque a voz não tava... Sabe, é Munra, cara. O importante é saber o seguinte, aqui não foi unanimidade, porque o Paradela gostou do filme, eu não sei porquê. Mas a nossa opinião não vale nada. 2 aqui acham esse filme ruim, né, Lê? Sem mureta. E o Paradela acha o filme ruim. Não, eu não gosto. Não, assim, o filme não é ruim, só que eu não gosto, não é pra mim. Pode ser bom para Paradela. A opinião que importa é a dos membros. Então, se vocês puderem ler a opinião dos membros aí, por favor. Pera aí que eu tenho que mudar porque agora, no nosso canal do YouTube, se você entrar no nosso canal do YouTube, tem lá uma aba comunidades. E lá a gente usa para fazer enquetes, postar informações. E tem algumas informações que só os membros conseguem ver. Porque a gente coloca lá apenas para membros. E aí os membros entram lá e comentam sobre o filme. E vamos ver se os membros concordam comigo ou não. Vamos lá. Vou ver a primeira aqui. A Vânia tá de manhã aí. Até foi dormir, com certeza. Colocou assim: não conhecia o filme e gostei. Muito interessante por ser baseado em uma história real e um pouco de conhecimento no que ele mais. Não, isso eu concordo. Interessante e conhecimento no que ele mais. Mas em alguns momentos é um pouco mais parado, mas compensa pela fotografia do ambiente. Uma sugestão é assistir sem estar com sono. E não assistir de uma vez só. Que foi o que eu fiz. Para quem gosta de história e não sabe quem foi Lawrence, é interessante. Ok. Ela curtiu. Eu gosto de história, mas não. Vamos eu lá. Já acho o Assassin's Creed um porre, cara, de vez em quando. Então... Vamos lá. Mal Monteiro. Qual é o sonífero mais forte? A. Avatar. B. 2001. C. Qualquer um da Netflix. D. Todas as opções junto com Tarja Preta e vendo Laurêncio Árabe. Eu não entendi bem a enquete dele, mas assim, se for só a Lawrence da Arábia, eu acho que foi o mais difícil. Voto no Avatar. Eu acho que Avatar Avatar tem momentos para dar. Não, momentos ruins e chatos. Meu Deus. Ó, eu tô lendo só. Puta, eu tô tentando pegar os comentários mais curtos, mas tá foda também. Tá foda. Bom, vou pegar o primeiro aqui então, vai. O André Pereira colocou aqui: boa noite, trios e amigos. Falar desse filme é algo muito especial para mim, porque eu não o conhecia. Até um dia, através de uma live do Paradela, uns 4 anos atrás, que ele me indicou. Eu assisti e fiquei maravilhado com a obra tão perfeita do diretor David Lean. É um filme muito bonito, a fotografia é sensacional e uma trilha de Maurice Jack é formidável. E te faz viajar por todo aquele deserto. E são 3 horas e 40 minutos que te prendem e te fascinam. Um roteiro muito bem feito, porque conta a história do Lawrence, um militar desacreditado pelo seu próprio exército que vira herói do povo árabe. Fora todo o elenco dos atores são nomeados renomados, em especial o Omar Sharif. Lawrence da Arábia, depois que eu conheci, entrou no meu top 10. Valeu para dar para me indicar esse filme. Ainda transformar ele em FGCast. Nota 10 mil. Abraços. Meu Deus. Paradela converteu um aqui, ó. Cara, eu acho que ele gostou do filme mais do que eu, cara. Convertido com sucesso, Paradela. Nossa, não sei, eu acho que pode ser que eu sou mal-humorado, tô doente. Pode ser você tá doente, cara. Pode ser que eu ando muito ocupado. Eu posso contar uma coisa? Mas quem é que dispõe de 3 horas e 40 minutos? Eu posso contar uma coisa? Aliás, 2 coisinhas. A primeira vez que eu vi 7 Samurais, eu fiquei exatamente como você ficou assim. Puta, eu falei, nossa, que filme. E aí você foi lá e viu de novo? Eu vi de novo e agora eu gosto do filme. Mal, a segunda coisa que eu ia contar, você lembra de Taxi Driver? Sim. A minha reação a Taxi Driver inicialmente era essa sua. E ó, eu tive que ver umas 3, 4 vezes pra finalmente pôr o filme fechou. Eu não tô dizendo que você tem que assistir de novo, não tô dizendo isso, mas eu tô dizendo que talvez
Talvez. Mas mudar de 880 assim é Seja, complicado. Eu não tenho mas seja certeza Já de ia, muitas mano, coisas nessa vida. Eu não Uhum. tenho certeza se há vida após a morte, não tenho certeza do tamanho do universo, mas eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou assistir esse filme. Tenho certeza. O Arthur Coracini, agora eu vou ler dele. Atenção para análise detalhada de Lawrence da Arábia. Play. Acorda já é segunda, tá no meio do filme. Costumo de gostar de filmes dessa época, mas esse não é pra mim. Cheguei em 2 horas de filme em 3 tentativas. Tenho certeza de que o mal adoeceu. Única e exclusivamente por causa do filme. Ele Em 2001 comentou vira agora, uma comédia. Deve ter sido uma delícia ser editor. Só junta tudo que foi filmado e ganha o Oscar. Se isso é diversão, Piranha 3D também é um filmaço. Olha. Eu Sugestão. acho que você não pode pôr na mesma frase Piranha 3D e esse filme. Não dá. Não dá. Não dá. Um tem Sugestão. água, o outro não. O outro tem. Junta os dois, vira castelinho de areia, sabe? Vira barro. Junta os dois, vira barro. Sugestão: adotar um antidoping semanal na FGCast. Dica pra quem quer ver deserto: veja Mad Max. Quer ver camelo? Veja Animal Planet. Mal, coloca Zombie Strippers no próximo cast. Nossa. Pra equilibrar. Para dela. Eu tô tentando não levar esse filme pro lado pessoal, tá? Uhum. Eu tô tentando. Mas você me fez sofrer essa semana, para dela. E a vingança, ela vem. Ah, sei. Ela vem. Mas uma coisa que eu falei pra vocês, a né? Vânia tá acordada, em quem diria? As duas, né, ditaduras são 2 filmes que eram essenciais na minha cinematografia. Lá vem a ponte do Quai. Agora eu tô liberado e agora all bets are off, bicho. Ótimo. Para o bem e para o mal. Não, espero que você use mal. bom senso. Eu tenho ideias e vai ser legal. O Leonardo Barbosa botou aqui. Bom filme, que cresce a cada vez que assisto. Nossa, então ele assiste Olha outro aí várias que vezes. perdeu metade da vida vendo isso. A fotografia e a cinematografia do filme são espetaculares, principalmente Fotografia o ato o quê, do deserto. Desculpa, fotografia. Cinematografia. É a mesma coisa, tá? Beleza. A trilha sonora do Jarré, clássica e icônica. É impressionante a mudança que o conflito e a politicagem traz por trás do conflito casual no Pacífico. No Pacífico, Lawrence. Que é um cara pacífico que ficou revolto. Eles estão no Oriente Médio, que porra tá acontecendo? Mas o filme não é só maravilhas, o filme é muito longo, são muitas cenas sem diálogos e nada acontecendo. É isso que eu falo. Essas cenas de caras e bocas, não, até parado, sabe, comentando, sim, olhando, sabe? Mas é lindo, Camelo andando. Dava pra ter uns 40 minutos a menos, concordo. 40? Apesar de ser um filme que eu gosto, eu não colocaria no FGCast, ou indicaria para um FG Cup. É um filme difícil para o grande público, mas mais que 2001, na minha opinião. É mais difícil. Concordo. Filme nota 8.5. FGCast Filmes Hitchcock. Ele quer. Hitchcockzão da massa. Eu acho que foi tudo aí para dela. Podia ter colocado aí. Quem disse que não vem? Mas deixa eu só falar uma coisa pra vocês, tá? A gente... Filmes e games não fala só de filmes ruins e o próximo FGCast vai ser foda. A gente vai contar pra vocês. Vai ser bom. Então a gente compensa. A gente compensa as coisas. Até porque não dá, né, cara? Matar 2 domingos da galera é sacanagem, né? Não, cara, a gente tem que variar. Agora a gente tem que botar um mais curtinho. Não. O problema é o seguinte, tá? Eu quero deixar isso claro aqui também, tá, Paradão? Faz parte das coisas que estão presas aqui que eu preciso pôr pra fora. Esse filme... Tem muito também, tem muito. Esse filme, ele não só te causa a lerdeza de ver, ele te impede de ver outras coisas. Por quê? Eu começo a ver... Você tem 3 horas e 40, bicho. Mas não é isso. Eu paro, eu quero procrastinar, eu fico naquela, não, amanhã eu vejo mais um pouco. Fico empurrando com a barriga, a semana inteira, empurrando com a barriga. E eu não vejo outro filme porque eu fico me sentindo culpado. Se eu for sentar e dar play, vai ser o Lawrence. Então eu não vi mais nada. Perdi uma semana da minha vida vendo esse filme. É horrível isso. A gente vai ter outro membro fictício. Membro não, mas espectador fictício aqui, que a gente tem o sono do Valina, né? Vai ter a culpa do mal. Não, é horrível. O mal se sentindo culpado. Muito sofrimento. Tanto filme que eu podia ter visto, eu falava, não, se eu for assistir, vai ter que ser o Lawrence, né? Trabalho, pô. Os membros estão trabalho. Aqui é trabalho. Eu confesso que desde que o Paradá me deu, eu tava curioso pra ver esse filme. A curiosidade existia, por causa de todo a história do filme. E agora o gato tá morto. A decepção veio. Na semana passada eu falei, Paradela, obrigado
porque é um filme importante historicamente e você Eu vou está tirar. ampliando a nossa cultura, que você fala, o cérebro é como o cu, depois que você abre, nunca mais volta ao tamanho normal. O que acontece? Ele dá uma ampliada e tal, mas eu retiro o meu agradecimento. Eu não precisava disso na minha vida. Eu não precisava, tá bom? Mas vamos lá. Tem mais Vamos falar membro no ainda. próximo? Não, tem mais mais membro? membro. Tem o Ah, Gustavo todo mundo? Domingos. Acabado. Gustavo Domingos. Ele colocou, esse daí comecei a ouvir falar nas antigas. Acho que em meados de 2018, quando conheci o canal e era presente nos hangouts do Paradela. E exatamente nesse programa, o Paradela uma vez ou outra falava desse filme. No entanto, o nome não cativa. Ano a ano não atrai, a duração do filme espanta, logo só assistiria um dia se fosse o FGCast. O dia chegou, e pois bem, achei um excelente filme. Comecei a ver às 10 horas da noite e terminei por volta das 2 da manhã de uma segunda-feira. Nem fudendo, velho. O filme não Monstro, cansa. monstro, Tudo que guerreiro. foi visto, achei necessário. Dispensa em questões técnicas, pois muitos membros aqui já falaram. Gosto bastante quando é sobre algo real, e essa história me cativou. Até porque dificilmente estudamos ou dão ênfase àquela parte do mundo. Enfim, para não estender mais, obrigado, Paradela. Na próxima vez que for um filme da década de 60, poderia ser um do Brando, mas esse também tem seu valor e ganha um bom nome. Paradela Quem e é que seus deixou esse fãs. comentário aí? Desculpa, quem é que deixou Gustavo esse comentário Domingos. aí? Tá, eu só aceito essa aí como verdade junto com o laudo toxicológico. Porque não dá pra assistir 4 horas e terminar às 2 da manhã de uma segunda-feira, né? Não dá. A Aí pra trabalhar, a aí menos pra que você trabalhar. trabalhe de noite, sou segurança de shopping, encostei ali, fiquei com a minha televisãozinha. Aí pode ser. Vai, Paradela. Observação. Filme pra ver poucas vezes na vida. É bom, mas Não toma dá muito tempo de tempo. ver muitas. Abraços. Não dá tempo. Não, ele come tempo. Até eu, quando vou ver o filme, eu falo, Não. são 3 horas e 40. Eu tenho que me dedicar a umas 3 horas e 40 ali, não é? E eu tô aqui beirando os 40 anos, com esse físico que essa semana tá de um senhorzinho de 89 anos de idade. Jesus. Entre a vida e a morte aqui. E tempo é o nosso bem mais precioso. E vai ficando mais escasso a cada dia. E você me faz isso, mano. Cara. Mas vamos lá, o próximo filme é bom, o próximo filme é longo, mas o próximo filme passa Não é assim. longo, não. É longo? É 1h40 só, bicho. Não, achei que tinha umas 2h30. Não, daí vai rapidinho. Então vamos fazer aqui a nossa brincadeirinha de revelar qual é o tema do próximo FGCast. As Primeiro as dicas dicas que o Paradela deu pra galera. lá As no grupo. dicas do O FGCast. senhor, como que é? Capitão Óbvio. Capitão Obóvio. Óbvio. Obóvio. Pera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes que Capitão dê Óbvio. ruim. É óbvio. É obóvio. Vamos lá. Primeira dica. Vamos visitar velhos amigos, mas apenas alguns. Outros ficaram pelo caminho. Uia. Nessa andança, né? Cadê a dica que alguém... Caiu no camelo. É, o camelo. 2. Para o Paradela, que sou eu, é o melhor filme desse diretor, que já esteve em FGCasts. Mais de 2. Não compartilha. 3. Tudo um dia acaba. Ou não. Um final de uma franquia ou não? Você tá muito falando Óbvio. por parábolas, Paradela. Sim, né? Eu tô incensado pela área de Lawrence da Arábia utilizar as provérbios e tudo. Mas vamos lá. 4. Anos 2000. Ok, isso é uma dica Recente. firme. Isso é uma informação. Primeira. E como diria Paralamas, foi um longo caminho até aqui. Tanana. Já Essas passamos por músicas- várias, né? Por vários disso Desculpa, daí. essa música também do Essas Paralamas músicas é que lá o do Paralamas- B total, hein? Total. Ninguém conhece É. a porra dessa música, cara. Não conhece. Mas Paralamas o deve importante estar não em é, sua moto o e importante não vale é, óculos. o importante não é conhecer a música, o importante é saber que foi um longo caminho até. Jogava Engenheiros do Havaí ainda. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Vamos lá, Paradela. Alguém acertou lá no grupo dos membros? Eu diria que sim. Sim, né? Uia. Tá. Eu diria que sim. Alguém Eu diria errou que teve- também lá no grupo dos membros? Oh, Então errado, comece pelos errado. erros. Comece pelos erros, por favor. Mas tem gente que virou o Marcelo Zacarani. Eu não faço a mínima. Acho justo. Ai, ai. Como é que é? O Leonardo Barbosa Martins, ele colocou Star Trek.
Ó, Dependendo de qual é Ó. o Star Trek, ou ele é dos anos 2000 ou ele é dos anos 70, né? Então ele deve estar falando a do gente Star ia Trek falar do remake, J.J. né, do Abrams. primeiro. J.J. Abrams. Que é bom Do filme. J.J. Abrams. Uhum. É um filme legal. Mas a gente não pularia Mas tanto. errou. Aquele Errou, filme errou, divertido errou. que a gente esquece, assim, É. certo? Né? É. Uhum. O PHTV Sobradinho. American Pie 2. Ó, Nossa. American Pie. Quem ficou pelo caminho? A Vânia? A Vânia não. Qual o nome daquela? É Vânia, hein, Vânia? É Vânia, a menina do American Pie. Não, a Shannon Elizabeth. A torta. A torta. A torta ficou. A A torta, torta se fudeu. ficou. Não, A aquela torta se ficou. fudeu. A torta ficou pelo caminho. Ficou. Vamos lá. O Gustavo Domingos colocou aqui o Indiana... Olha, se não fosse a dica 2, eu ia de Indiana Jones 4, o Reino da O Caveira de pessoal acha que Cristal. a gente ia pegar o hype do filme novo. ainda que sei. isso, não. A Vânia Moreno, que tá aqui no chat, ela não faz ideia. Acordado até agora, impressionante. O Eduardo Lima, que tá no chat, tá achando que é o Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo a gente já fez, cara. A gente pode fazer de novo. E de novo, e de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Bom, e aí? O Mal Monteiro colocou o Senhor dos Anéis. O Gabriel Henrique colocou o Senhor dos Anéis. E eles erraram. Qual o Senhor dos Anéis? O Retorno do Rei? O Retorno do Rei, o Retorno do Rei. Eu ainda não vi esse filme, preciso ver, mas 3h30 de novo não dá não, hein? Isso, Mas quem acertou, é claro, foi o André Pereira, que ele colocou... Caraca, o André toda semana certa, velho. Vamos falar de... Tchim, 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 tchim. It's a long way to the top if you wanna rock balboa. Nossa. É isso, gente. Na próxima semana a gente vai fechar a franquia Rock, tá? A franquia Porque não, eu não a série. considero... Fechar a série. A franquia continua, mas a série fecha no... Eu não considero... Porque franquia é tudo, né? crítica, Franquia é spin-off, franquia... Blá, blá, entendeu? Tá. A gente vai falar da série de filmes Rock, tá? Tem aquele outro lá do Grudge Match lá contra o De Niro também. Mas aí já não é, já não é, né? Mas a nossa viagem, e a gente vai discutir, porque eu posso ou não concordar com isso, eu vou falar na próxima semana, ser a maior franquia da história do cinema, tá? A maior série de filmes da história do cinema. Porque o Rock 5 não é lá essas coisas, mas os outros filmes são todos espetaculares. A gente vai falar disso semana que vem, tá? E, eu espero estar bem de saúde, porque eu vou chorar. Eu vou chorar vendo. Ele vai chorar. Lágrimas vão vir. No discursinho ali, no discurso. O Sly é foda, gente. O Sly é foda. Eu tenho uma historinha pra falar, mas não é do discurso. É o que vem depois do discurso. E eu vou apresentar pra vocês na próxima terça-feira o meu novo cachorrinho Sly. Porque eu tenho o Arnold e agora eu tenho o Sly. E eu vou trazer que legal. pra dar Que bacana. Os membros já viram. E é legal que o Rock Balboa tem uma história de quando eu assisti o filme pela primeira vez, que eu vou aproveitar e contar, que eu vi em Renca. Eu e vários amigos, cara, e foi um negócio tão engraçado que vale a pena. Então Próxima vai ser... Todo mundo sai dando porrada. 9h30 da noite. Exatamente. Vamos fechar essa franquia e a gente Rock. tá... Fecha a série. Fecha a série. É um final de um arco se fechando e leva a gente a pensar, principalmente eu que tô aqui entre a vida e a morte essa semana. Nossa, Marral. As coisas vão acabando, cara. É Daqui a pouco mais a gente termina drama. o Jason, aí a gente termina os filmes do Fred, aí a gente vai E pegar as o franquias Exterminador novas. 4. Termina o cara. Chuck. Só falta um pro Chuck, né, Tem cara? que pegar as franquias novas. Paradela, onde assistimos esse filme? Onde Se eu não me engano, esqueci de abrir o negócio, mas se eu não me engano é no Prime. Só que eu vou entrar aqui só rapidinho Tem pra streaming, é confirmar. certeza. Rock tem É porque a Amazon comprou, né, a MGM, que é dona. Então, sim, o filme está no Prime Video, está no Paramount Plus, está no Now. E também você pode, quem quiser alugar, R$11,90 Apple, Amazon e Google Play. Cara, vale mais assinar o Prime um mêsinho e boa. É isso aí. Hashtag Sly é foda na próxima semana. Vamos falar do melhor ator. Dois filmes que assiste no Prime já pagou o que seria alugado do Rock Balboa. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que sobreviveu aqui comigo até aqui. Agora o soninho vem. Foi uma noite longa, mas você viu como eu prometi que eu ia
agilizar o horário. negócio. Eu vou seguir Falei? aqui no Streptos pra estar na Ó. próxima semana podendo gritar que o Sly é foda aqui pra vocês. Vai ser muito legal. Beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Não esqueçam de avaliar a gente no seu agregador de podcast, deixar o comentário aqui assim que acabar esse vídeo pra gerar relevância pro nosso canal. Obrigado, pessoal. Tô saindo. Valeu. Ah, vai Falou. dar recado do FG Cup, que nós vamos sair nos próximos dias? Pode contar. Já A gente ainda não marcou a data, né, Não Lê? bateu a data, Mas a gente avisa no grupo dos membros. Mas na próxima semana deve começar a enquete aberta da FG Cup, tá? A gente só vai fechar Beleza. a data. A gente tá na dependência do mal melhorar também, né? Tá Não bom. forçar muito o coitado. Se eu sobrevivi É a isso essa edição, eu sobrevivi para dela. Tô bem amado. Valeu, pessoal. Abraço.